Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma aula da Herbis Cursos, beleza? Hoje, a aula, eu acho que é a aula mais esperada quando a gente começa a estudar metabolismo. Hoje nós iremos ter uma discussão sobre glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, beleza? Às vezes acham que é o bicho papão do assunto, mas vocês vão ver que não é difícil. A gente vai deixar bem claro, um assunto bem tranquilo, uma aula bem leve, para que todos possam aprender, beleza? De antemão, nós iremos ver hoje o conceito de metabolismo, certo? O que anabolismo, catabolismo. Também iremos entender o conceito de digestão, absorção, para poder detalharmos cada parte. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui mais uma aula da Herbis Cursos. E eu vou abrir aqui o slide. Vamos lá. Metabolismo dos carboidratos. De antemão, né? Reações metabólicas. Kaique, o que é metabolismo? Metabolismo refere-se a todas as reações químicas que ocorrem no corpo. Existem dois tipos de metabolismo: catabolismo e anabolismo. Ou seja, percebam que nós vamos ter dois conceitos. Quais são? Catabolismo e anabolismo. Show? As reações químicas que quebram as moléculas orgânicas complexas em moléculas mais simples compõem coletivamente o catabolismo. Então, o que é catabolismo? É a quebra de moléculas orgânicas complexas em moléculas mais simples. Não podem esquecer em momento algum disso. Kaique, catabolismo da glicose. Eu vou pegar a glicose, por exemplo, e vou quebrá-la em moléculas mais simples, por exemplo, no ATP. Então, isso é catabolismo? Isso é catabolismo. É um processo de decomposição, digamos assim. Em geral, as reações catabólicas de decomposição são exergônicas. O que é isso, Kaique? Elas liberam energia para o meio. Elas produzem mais energia do que consomem, liberando a energia química armazenada nas moléculas orgânicas. Ou seja, aquela energia que a molécula orgânica acumulou em si, ela vai liberar para o meio, ou seja, uma transformação exergônica de decomposição. Então, isso é o catabolismo. Nós temos exemplos. Conjuntos importantes de catabolismo, nós vamos ter a glicólise, que iremos ver nessa aula de hoje. Então, quer dizer, Kaique, que a glicólise é catabólica? Isso. Por quê? Olha o nome, glicólise. Glico vem de glicose e lise de quebra. Então, é a quebra da glicose. Quando eu quebro uma molécula complexa e ela se transforma em uma molécula mais simples, isso é catabolismo. Catabolismo é quebrar. Ciclo de Krebs também é catabolismo. E cadeia transportadora de elétrons também catabolismo. Show? Percebem que esse conceito não é difícil. Kaique, o anabolismo seria o quê? Seria o contrário. As reações químicas que combinam moléculas simples e monômeros para formar componentes funcionais estruturais complexos são chamados de anabolismo. Então vocês podem pensar, por exemplo, em uma obra. Se eu tenho lá a casa pronta e eu destruo a casa e pego os tijolos para fazer outra coisa, ali foi um catabolismo. Porque eu quebrei o que já estava pronto, eu quebrei o que era complexo. Porém, se eu pego os tijolos e começo a fazer uma casa do zero, eu começo a construir, isso é anabolismo. Porque o anabolismo é a combinação de moléculas simples para formar estruturas complexas. Percebem que não é difícil? Então quer dizer, Kaique, que metabolismo são todas as reações químicas que ocorrem no corpo. Perfeito. Isso é o metabolismo. Aí dentro dele a gente vai ter o catabolismo, que é a quebra, e vai ter o anabolismo, que é construir. Isso. Se vocês conseguirem sair daqui entendendo isso, já é maravilhoso. Exemplos de reações anabólicas. Nós vamos ter a formação de ligações peptídicas entre os aminoácidos, né, da aula de proteínas, durante a síntese proteica. União de ácidos graxos para a formação de fosfolipídios, que compõem a bicamada da membrana plasmática. E a aula que vocês tiveram comigo, lá de glicogênese, que é a ligação de monômeros de glicose para formar glicogênio. Então, quando eu junto moléculas simples para dar origem a uma estrutura estrutural que seja mais complexa, é anabolismo. Quando eu quebro a molécula complexa, é catabolismo. E aí vale destacar que as reações anabólicas tendem a ser endergônicas. Elas consomem mais energia do que produzem. E aí, essa hora, muita calma, porque alguém pode acabar se confundindo. Percebam, catabolismo, ela
produz mais energia do que consome. Anabolismo consome mais energia do que produz. Para algumas pessoas isso pode ser contraditório, mas vamos entender. Catabolismo. Catabolismo é quebrar. Eu estou lá quebrando. Quando eu estou quebrando, eu vou liberar energia que estava armazenada ali naquela molécula, por exemplo. Eu vou liberar energia que estava ali. Por isso eu libero mais energia do que consumo. Quando eu pego os pedacinhos do que tiver ali e tento construir alguma coisa maior, quando eu vou construir, aqui eu vou ter um gasto de energia. Então aqui eu vou consumir mais energia do que eu produzo. Então, percebem como é o raciocínio? Catabolismo é quebra. Só que na quebra eu libero energia para o meio. Porque aquela energia que estava guardada, pronto, o exemplo da casa. É como se dentro da casa tivesse energia, ATP. Quebrei a casa, a energia que estava dentro eu vou liberar. Quando eu vou construir na casa, eu vou ter que gastar aquela energia para poder fazer. Então, o anabolismo, você consome mais energia. O catabolismo, você libera mais energia. Kaique, é importante eu saber isso? É importante para, ao longo das aulas de proteínas, lipídios, compreender os termos que vão aparecendo. Por exemplo, aqui, vamos começar da parte de cima. Moléculas simples, como glicose, aminoácidos, glicerol e ácidos graxos. Quando ocorrem reações anabólicas, elas transferem a energia do ATP, elas vão pegar a energia do ATP e vão usar para construir aqui junto com essas estruturas. Então eu vou juntar essa energia e vou dar origem a moléculas complexas. Então quer dizer, Kaique, que aqui eu estou consumindo energia, né? Estou consumindo energia. Se eu estou consumindo energia, aqui vou pegar a caneta. Se eu estou consumindo energia, aqui é anabolismo. Beleza? Anabolismo. Porém, quando vocês vão olhar para o outro lado, eu estou fazendo o que agora? Reações catabólicas transferem energia de moléculas complexas para o ATP. Eu vou pegar uma molécula complexa, por exemplo, o glicogênio. Sim, Kaique, pegou o glicogênio. Peguei o glicogênio, estou aqui, vamos supor, com a minha molécula de glicogênio. Eu vou e quebro ela. Quando eu quebro a molécula de glicogênio, eu vou liberar energia. Olha a energia liberada aqui, o ATP. Enquanto eu quebrei ela, eu também liberei as moléculas mais simples, que no caso seria a glicose. Percebem? Então quer dizer, Kaique, que o anabolismo eu vou construir. Vai construir, realmente. Aqui você vai construir. Porém, eu vou gastar ATP. Porque para eu construir alguma coisa, eu preciso de energia. Então o anabolismo, eu transfiro energia do ATP para moléculas complexas. E aí eu vou pegar, por exemplo, a minha glicose, vou usar ATP para juntar ela, várias glicoses, e formar glicogênio. Perfeito. E, Kaique, se eu tiver o glicogênio, né, como exemplo aqui de baixo, eu já tenho o glicogênio pronto. Aí eu vou quebrar o glicogênio e vou produzir ATP. E aí aquela glicose volta a ser glicose também. Perceberam? Então a via anabólica transfere a energia do ATP para a molécula complexa. A via catabólica transfere a energia da molécula complexa para o ATP. Então, percebam também que, aqui em cima, né, o ATP, ele é o grande checkmate, o pulo do gato do assunto é o ATP. Porque as transferências de energia ocorrem a partir dele. Beleza? Então sempre preste atenção no que acontece com a moeda energética. Aí você fala, Kaique, de onde é que vem essa energia do ATP? O ATP, vocês vão ver que ele é a união do ADP, que é a adenosina difosfato, mais outro fosfato. Ou seja, tá vendo que esse pezinho aqui é de fosfato. Eu tenho a união de... No caso aqui tem 2 fosfatos, né? Porque esse D é de di, mais um. Aí quando eu somo tudo isso, dá o ATP. Trifosfato. Ó, tri. Esse D é de di. Então o ADP, eu tenho 2 fosfatos. Aí eu vou e coloco mais um fosfato, formo o ATP. Ó, aqui embaixo, né? Já tinha aqui, eu nem vi. O ADP. No ADP eu já tenho 2 fosfatos. Eu tenho P mais P. Aí eu vou e coloco mais um fosfato. Esse aqui, P. 3P, ATP. Adenosina trifosfato. E aí entre esses P existem ligações, que são as ligações energéticas. Elas ficam mais ou menos assim, aqui nesse canto. P, se vocês forem olhar no livro, vai estar assim. Esse estilo, né, o acento, é justamente a ligação altamente energética. Então quando eu quebro o ADP e o ATP, quando a gente fala isso, é quando você quebra essa ligação. Você quebra a ligação e ela libera energia. Beleza? Continuando, né, mais um exemplo aqui, ó, percebam, nutriente.
o nutriente, ele vai na via catabólica, vai dar origem a um produto de excreção, né? Isso, Kaique. Só que quando eu quebro a molécula complexa, eu pego a energia que tem nela, né? A energia que tem nela e vou transferir para o ATP. Vai transferir para o ATP, isso. Aí quando eu quero construir alguma coisa, eu vou pegar o ATP, vou juntar com a molécula simples e aí vou dar origem a um produto complexo, né? Isso. E aí isso é anabolismo. Então, anabolismo, eu uso a energia do ATP com a molécula simples e dou origem a uma molécula complexa. Catabolismo, eu pego uma molécula complexa e libero moléculas simples. Enquanto isso acontece, eu também libero energia para o ATP. Percebem? Então tudo é em volta do ATP e do ADP também. Show? Bem tranquilo. Agora, né, nós iremos dar início realmente ao metabolismo dos carboidratos, certo? Lembram da nossa outra aula? Kaique, o que é um carboidrato? Conjunto de polidroxialdeído ou polidroxicetona com ligações glicosídicas. Temos monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos e também os glicoconjugados, né? Já tivemos essa aula. Então hoje iremos entender como o nosso corpo utiliza eles para a nossa fisiologia, beleza? De antemão, vamos ter aqui essa discussão que devemos entender a digestão, a absorção e a oxidação ou o catabolismo da glicose, dos carboidratos. Só que percebam o que é cada uma dessas coisas, Kaique. Os conceitos eles devem ser claros na mente de vocês. Quando falamos de digestão, o termo digestão significa você pegar uma molécula numa estrutura complexa e colocar ela numa estrutura simples. Ou seja, você vai digerir. Então, digerir é a fase inicial, que é você pegar um polissacarídeo e transformar em um monossacarídeo. De novo, digestão é você transformar uma molécula muito complexa em uma molécula mais simples. Por exemplo, para lembrar sempre, um polissacarídeo, eu vou transformá-lo em um monossacarídeo. Isso é digestão. Beleza? Absorção, Kaique. Absorção, que é o próximo slide, esse aqui. A absorção é a glicose passar para o interior da célula e ir para a corrente sanguínea. Então, digestão é quebrar ela numa estrutura menor para poder ser absorvida. O que é a absorção? É a passagem dessa molécula mais simples para a célula e posteriormente para a corrente sanguínea, caso seja necessário. Certo? São dois conceitos que você vê que bem iniciais, bem simples, mas que é muito importante entender. Aí você fala, Kaique, e cadê o ciclo de Krebs que você não falou ainda? Porque isso vai ser na parte de catabolismo da glicose. Primeiro a gente vai fazer a digestão, que é o quê? Pegar um polissacarídeo, transformar em um monossacarídeo. Depois eu vou absorver, ele vai entrar na célula. Aí sim, dentro da célula, vai ocorrer o catabolismo do carboidrato. Vocês vão ver que o metabolismo do carboidrato, na verdade, a gente tem livro que traz até metabolismo da glicose. Porque a glicose ele é o monossacarídeo mais abundante e é o mais utilizado pelo nosso corpo, beleza? Então vamos lá. Então, Kaique, por partes. Digestão de carboidratos. A digestão, Kaique já falou, né? Quando a molécula é mais complexa, se transforma na molécula mais simples. Nós vamos ter o que aqui nesse momento? Nós vamos ter enzimas. Beleza? Nós vamos ter enzimas. E as enzimas são estruturas aí com a relação proteica que catalisam as transformações. Ou seja, um polissacarídeo, para se transformar em um monossacarídeo, provavelmente vai ter aqui a ação de uma enzima. Show? Uma enzima vai ajudar. Kaique, quais são essas enzimas? E onde elas estão? E onde elas agem? Ótima pergunta, aluno da Rebs Cursos. Vamos lá. A primeira enzima na digestão dos carboidratos é a amilase salivar. O nome ajuda, né? O nome ajuda, Kaique. Amilase salivar. Onde é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar ela na saliva, ou seja, na boca. Então, qual é o primeiro sítio de digestão química dos carboidratos? Começa com a amilase salivar, ainda na boca. Percebam que eu falei de digestão química, porque a quebra das moléculas complexas em moléculas mais simples pode ser por digestão química, quando envolvem enzimas e reações químicas, como hidrólise, ou digestão mecânica, quando envolve o ato de morder, a mastigação, a deglutição, beleza? A digestão mecânica também começa na boca, Kaique? Começa, porque os dentes eles vão serrando e vão ali triturando o alimento. Mas o nosso foco aqui agora é mais química. Vocês veem que
Vocês podem perceber que todos os exemplos aqui são enzimas. Então a primeira enzima é a amilase salivar, lá da saliva, produzida pela glândula parótida principalmente, beleza? Principalmente. Óbvio que tem a contribuição da glândula salivar submandibular, mas a parótida aqui, com a questão acinosa, é a que mais chama a atenção. Porém, né, nós vamos ter a aula de morfo desse quesito. Que vocês devem aprender hoje, que é a amilase salivar. Ela é uma enzima que inicia a degradação do amido na boca em maltose, maltotriose e alfa-dextrina. Você fala, Kaique, o que é isso? Nós já tivemos a aula, lembram? Amido, nós vamos ter lá a molécula mais complexa, lembram? Que ela é uma molécula bem complexa, semelhante ao glicogênio. Aí quando a amilase salivar agir, ela vai quebrar o amido. Quando ela quebra o amido, ela dá origem ao maltose, que é um disacarídeo. Disacarídeo, lembram? Um disacarídeo, que é glicose mais glicose. A maltotriose, que é um trissacarídeo, são 3 moléculas de glicose. E a alfa-dextrina, que também é uma molécula um pouquinho maior. Então percebam que já comecei a digerir. Lembram que digestão é diminuir a complexibilidade? Então amido era muito complexo, deu origem a 3 moléculas não tão complexas assim. Então, Kaique, é assim que uma enzima age? Isso. Por quê? Olha essa informação aqui embaixo, já vou dar esse spoiler aqui embaixo. A digestão de carboidratos termina com a produção de monossacarídeos. Porque o nosso corpo ele só é capaz de absorver monossacarídeos. Por isso que o amido tem que ser transformado em glicose. Por isso que ele passa por etapas. Então, o amido chegou aqui na minha boca, a minha amilase salivar vai transformá-lo em maltose, maltotriose e alfa-dextrina para continuar essa digestão. Beleza? E aqui tem uma relação com aquela outra aula. Lembram que na outra aula nós aprendemos que a nossa enzima ela é a alfa-amilase? Alfa. E lembram que as ligações de glicose do amido ela é alfa-1,4? Olha como o assunto se encaixa. Então a alfa-amilase quebra as ligações alfa-1,4. Show? E o glicogênio ele tem ligações alfa-1,6 também. Por isso que a nossa enzima não age contra o glicogênio, por exemplo. Aqui uma curiosidade. Amilase pancreática. Percebam que o nome ajuda. Amilase. Como essa é pancreática, ela é produzida lá no pâncreas. Isso mesmo, pela região acinosa do pâncreas. Serve também para digerir amido nessas mesmas moléculas aqui. Maltose, maltotriose e alfa-dextrina. E aí muita atenção, por quê? Quando o alimento que estava na boca está sofrendo a ligação da amilase salivar, chega no estômago, a amilase salivar para de funcionar, beleza? O pH ácido do estômago impede que a amilase salivar funcione. Então, no estômago, Kaique, a digestão de carboidrato ela fica parada? Digamos que sim, certo? Tem livro que traz que ela realmente para no estômago, você não digere carboidrato. Show? Aí, quando você chega no intestino delgado, vai ocorrer ali uma secreção, né, de amilase pancreática. Essa amilase pancreática aqui vai cair lá no duodeno e no jejum e vai voltar a digerir amido. Então é produzida pelo pâncreas, mas age no intestino delgado. Beleza? Então, Kaique, e no intestino delgado vai ter enzima? Vai ter enzima. Vai ter essa, né? A amilase pancreática, que eu havia comentado, e vão ter mais algumas. A alfa-dextrinase. Ó, alfa-dextrinase. Se o nome da molécula é alfa-dextrina, o nome da enzima é alfa-dextrinase. Ela age nas alfa-dextrinas resultantes, desencaixando uma unidade de glicose de cada vez. Então pensem que a alfa-dextrina são moléculas de glicose ali juntas, e a alfa-dextrina vai quebrando esses pedaços, e aí vai liberando várias moléculas de glicose. Por exemplo, se vocês lembrarem da aula de carboidrato, nós vimos lá que tem a molécula de glicose, aí tem uma ligação, outra ligação, e assim vai. O que é que a alfa-dextrinase faz? Ela vem aqui, quebra essa e essa. E aí ela libera os monossacarídeos isolados. Lembrem, o corpo só absorve monossacarídeos. E aí agora pode acontecer a absorção. Beleza? A sacarase cliva a sacarose em uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Show? Então, se a gente faz lá a ingestão de sacarase, né, nós vamos dar origem a uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, porque a sacarase, que é a enzima, clivou, fez a clivagem. A lactase digere a lactose. Percebam que os nomes são bem intuitivos.
digere, né, a lactose, cliva em uma molécula de glicose e em uma molécula de galactose. E percebam, galactose e frutose são monossacarídeos. Então quer dizer, Kaique, que agora podem ser absorvidos? Perfeito. O amido, a maltose, a maltotriose e a alfa-dextrina ainda não podiam ser absorvidos. Por isso que precisou que mais enzimas agissem. Quando as enzimas agiram, agora sim o corpo pode absorver. Beleza? Lembre que aqui tem no intestino delgado. Essas aqui são chamadas enzimas de borda de escova. Kaique, por que esse nome? Vocês vão ter aula lá de morfo, vocês vão ver que a célula do intestino delgado, ela possui vilosidades, parecendo assim uma escova de dente, estão vendo? Essas enzimas, elas ficam nessa superfície, então é enzimas em borda de escova, beleza? E a última enzima, a maltase, divide a maltose e a maltotriose em 2 e 3 moléculas de glicose, respectivamente. Então eu vou pegar lá a minha maltose, quebrei, vou liberar 2 moléculas de glicose. Quebrei a maltotriose, Kaique, vou liberar 3 moléculas de glicose. E a glicose é um monossacarídeo, como aqui embaixo está destacado, né? Como é um monossacarídeo, agora nós podemos absorver. Percebem como a explicação se encaixa com as outras aulas que nós tivemos? Pois é. Então lembrem, a amilase salivar na boca, chega no estômago, ela para de funcionar. Beleza, Kaique. Quando passa para o intestino delgado, o pâncreas vai liberar ali sua secreção com a amilase pancreática, vai voltar a digerir amido. No intestino delgado também vão ter as enzimas do intestino delgado, que é alfa-dextrinase, sacarase, lactase e maltase, por exemplo. Tem mais, tem isocitase também, mas essas aqui são as mais importantes. Beleza? Então aqui nós vemos a digestão de carboidratos. Aqui a imagem, muito boa, percebam. Na boca, alfa-amilase salivar. Então vai ingerir amido, lactose, sacarose, celulose, dextrina, maltose, maltotriose, lactose, sacarose, celulose. Você já começa a ter uma digestão. Quando chega no estômago, ó, o baixo pH faz cessar a ação da alfa-amilase. Então no estômago não tem essa digestão, essa quebra. Porém, quando você chega no intestino delgado, o pâncreas vai liberar a sua secreção lá. Nós teremos uma aula de como isso acontece. Vai liberar a amilase pancreática, que vai continuar a digestão do amido. E as enzimas do próprio intestino delgado, que são essas aqui, ó, vão continuar. A isomaltase, a maltase, a lactase, a sacarase, a trealase, vão dar origem aos monossacarídeos. Olha eles aqui. Glicose, frutose, galactose, que agora podem ser absorvidos. Lembram que eu falei? O que é absorção? É a célula absorver e passar para a corrente sanguínea, ó, circulação sanguínea, circulação portal, para chegar no fígado. Percebem quando vocês entendem o passo a passo, tudo fica mais fácil? Então, os principais sítios de digestão dos carboidratos são na boca e lúmen do intestino delgado. Os produtos finais de digestão dos carboidratos são os monossacarídeos. Beleza? E aí a gente já havia comentado isso. E uma das regiões que mais ocorre a absorção é o jejum superior. Beleza? Lembra que o intestino delgado tem lá a sua divisão. E o jejum é uma das regiões que mais faz a absorção de carboidratos. Uma informação a mais para vocês. Agora vamos ver realmente a absorção de carboidratos. Aqui, ó. O jejum superior absorve a maior parte dos monossacarídeos. Então, ó, o jejum superior, ele absorve a maior parte dos monossacarídeos. Galactose e glicose são transportadas nos enterócitos por meio de transporte ativo. Essa informação é muito importante, até para entender depois o funcionamento da insulina. Beleza? Então, prestem atenção aqui. Galactose e glicose, ó. Galactose e glicose são o que, Kaique? São 2 monossacarídeos. Beleza. Eles são transportados nos enterócitos por meio de transporte ativo secundário. Kaique, o que é isso? Transporte ativo eu sei. Transporte ativo tem gasto de energia, né? Isso, perfeito. E secundário quer dizer o quê? Secundário quer dizer que esse transporte ativo, ele vai aproveitar a energia que começou em outro processo. Um exemplo clássico aqui, que eu gosto de usar, é, por exemplo, não sei se todo mundo sabe o que é pegar ponga. Por exemplo, tem um caminhão passando, ele está indo para algum lugar,
aí tem alguém que quer ir para aquele mesmo lugar, a pessoa vai e sobe ali na traseira do caminhão e fica indo ali junto, entendeu? É como se você pegasse uma carona, só que nesse exemplo seria eticamente errado. A ideia é essa, é um transporte ativo secundário. Não era para a pessoa ir ali no caminhão de carona, só que ele vai porque ele está indo para o mesmo lugar, então ele aceita. É mais ou menos desse jeito. Como é que isso acontece, Kaique? Nós vamos ter uma proteína de transporte, olha aqui, chamada SGLT, que é, do inglês, né, cotransportador de glicose dependente de sódio 1. O que acontece? Vai ter uma absorção simultânea, a palavra muito importante, simultânea, de glicose e de íons sódio. Por isso a gente chama isso de um simporte. Então, Kaique, o que é um simporte? É quando dois íons, duas moléculas que sejam, passam para o mesmo lugar. Beleza? Deixa eu voltar aqui de novo, pegar essa parte em branco para dar um exemplo. Seria mais ou menos assim, essa proteína, esse cotransportador, ele tem uma estrutura mais ou menos assim. Ele tem 3 sítios de ligação, mais ou menos desse jeito. Tem esse lugar aqui que vocês estão vendo, que eu botei um pontinho, esse e esse. Sempre vai precisar passar 2 sódios, certo? 2 sódios e uma glicose. Fala, quer que eu tenho que saber isso? Não, eu estou deixando aqui o mais claro para vocês. Então aqui vai um sódio, aqui vai um sódio, e aí quem é que pega a ponga? A glicose. A glicose vai entrar nessa região, aí ele vai fechar aqui em cima, tá vendo que estava aberto? Vai fechar e vai abrir aqui embaixo. Quando fazer essa abertura, o meu sódio vai passar, os dois, né? Isso. E a minha glicose também vai passar. Isso é um simporte, Kaique? Isso é um simporte com o canal SGLT. Kaique, só tem esse? Não. Percebam que aqui foi para galactose e para glicose. Quando falamos de frutose, não tem gasto de energia. O transportador vai ser o transportador de monossacarídeo, independente de energia, e de sódio, que é o GLUT5. Percebam que ele não precisa nem de energia e nem de sódio. Olha como é interessante. E depois que entra na célula, né? Isso aqui às vezes é um pouco intuitivo para algumas pessoas, para outras não. Percebam, eles vão entrar na célula por como, Kaique? Pelos canais, por exemplo, o SGLT e o GLUT5. Pronto. Entrou na célula. Mas lembre que ele tem que ir para a circulação, então ele também tem que sair. Então ele entra na célula aqui e depois ele sai. Quando ele sai, todos eles saem pelo mesmo canal, que é o GLUT2. Ó, todos os 3 monossacarídeos vão para a circulação, né? Visto que aqui eu vou ter a circulação pelo canal GLUT2. Show? Então o jeito de entrar na célula diferente é: uns usam transporte ativo secundário e outros usam transporte difusão facilitada, porque o GLUT5 não gasta energia. Aqui essa imagem é muito boa. A frutose, lembram? A frutose é o que não tem gasto de energia. Olha ela aqui, ela vai passar pelos canais GLUT5 de maneira facilitada. Ela vai entrar. É como se tivesse uma porta, abre a porta, ela entra, fecha a porta. Pronto. E depois ela sai como, Kaique? Pelos GLUT2. Pronto. Foi para circulação, ó, aqui embaixo, circulação. Para poder ser aproveitada por todo o corpo. Porque pensem, eu absorvo no intestino, mas todo o meu corpo precisa. Beleza? E em relação à glicose e à galactose, percebam que, qual é o grande ponto aqui? Elas fazem um simporte, lembram? Com o cotransportador dependente de sódio, que é o SGLT1. Então, vai ter que entrar sódio e também vai entrar, por exemplo, glicose. Então, entra uma glicose e entram 2 sódios, como eu havia comentado. E, Kaique, por que o nome é transporte ativo secundário? Eu ainda não entendi isso. Você poderia explicar um pouquinho melhor? Porque essa energia que surge para ser gasta, na verdade ela vem aqui de baixo, ó, da bomba de sódio e potássio. Você fala, Kaique, o que é que tem a ver? Vamos pensa aqui comigo. Essa bomba de sódio e potássio, o que é que ela faz? Ela pega o sódio que está dentro da célula e joga para fora. Olha essa seta. Joga o sódio para fora e joga o potássio para dentro. Quando ela faz isso, ela cria um gradiente de concentração. Eu fico com muito sódio do lado de fora e pouco sódio do lado de dentro. Então, o meu sódio que está fora, ele tende a entrar. Ele tende, a vir para dentro. Então, eu estou, na verdade, estou me aproveitando da energia feita pela bomba de sódio e potássio. Kaique, por isso que você falou que é pegar ponga? Isso. A glicose pega a ponga na energia
da bomba de sódio e potássio. Percebam como é interessante e como também não é difícil quando usamos esses exemplos. Show? Então é assim que a glicose entra na célula, transporte ativo secundário. A frutose também? Não, lembrem, a frutose é pelos canais GLUT5, que não gasta energia. Mas depois, para ir para a circulação, todo mundo é pelo canal GLUT2. Então pensem em uma sala com duas entradas e uma única saída. A glicose e a galactose entram gastando energia, a frutose entra sem gastar energia. Então aqui eu gasto energia e aqui eu não gasto. Só que na hora de sair, Kaique, na hora de sair, todo mundo sai junto pelo canal GLUT2 sem gasto de energia. Beleza? Ó como esse exemplo ficou bom. E aqui eu trouxe mais para nível de conhecimentos que existem vários GLUTs, certo? Nós temos o GLUT1, que aí onde é que a gente vai encontrar, Kaique? Rede vascular cerebral, hemácias, todos os tecidos. E ele tem alta afinidade por glicose. Kaique, os GLUT2, fígado, né? Célula beta do pâncreas, rim, intestino, tem baixa afinidade com glicose. Olha que interessante. GLUT3, neurônios e todos os tecidos, alta afinidade. GLUT4, músculos e adipócitos, média afinidade. E GLUT5, jejum em fígado, média afinidade. Aqui é só um a mais, certo? Não se preocupem com isso agora. O único que eu quero destacar já de antemão é o GLUT4, que ele vai aparecer posteriormente para a gente, porque ele tem uma relação com insulina. Beleza? Mas isso fica para outra aula. Agora chegamos no catabolismo da glicose. Então percebam, vimos como chegou na glicose. Por que, Kaique? Porque a gente ingeriu amido. Fui lá comer pão, amido, moléculas de amido. Teve a digestão, não foi, Kaique? Foi. Amilase salivar, amilase pancreática, maltase, lactase, sacarase, alfa-dextrinase, tudo isso que você está falando. Perfeito. Depois, Kaique, teve a absorção, não foi? Teve. Com o SGLT e o GLUT5, não foi? Isso. Depois que é na circulação com o GLUT2. Isso. Percebem que é uma linha do tempo? Então eu digeri, absorvi, agora vai ocorrer o catabolismo. Lembram do primeiro slide da aula? O que é catabolismo? Eu vou pegar uma molécula complexa, quebrá-la em uma molécula simples e liberar ATP. Então eu estou em busca de quem aqui? Do ATP. Por quê, Kaique? Porque pensa, o seu corpo precisa funcionar. Eu preciso construir proteínas, renovar a membrana, renovar células. Isso exige um gasto energético. Então eu preciso que a glicose forneça essa energia em forma de ATP para que eu possa gastar. Então qual é a relação, Kaique, entre consumo e gasto energético? A relação é essa. Se o meu corpo necessita de, por exemplo, 2.000 ATP e eu só entrego para ele 1.500, eu vou começar a ter um déficit. Percebem? Que é bem intuitivo. Kaique, realmente você precisa de 2.000. Você só deu 1.500, está faltando 500, tá? Então meu corpo vai ter que tirar de outro lugar que não seja um carboidrato, por exemplo. E esse é o problema. Então pessoas que, por exemplo, um jejum prolongado começa a ter uma clivagem de lipídios e proteínas. E isso acaba não sendo tão bom para o corpo, porque proteína acaba sendo a fonte primária de, por exemplo, neurotransmissores. Então a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que queime o carboidrato, até porque o seu catabolismo ele acaba sendo mais rápido e não afeta tanto como dos outros. Percebem como essa parte ela dá para ter interpretação por parte de vocês? Beleza? Então agora vamos ver aqui o catabolismo da glicose passo a passo. A glicólise, a formação de acetilcoenzima A, o ciclo de Krebs e a cadeia de elétrons. Beleza? Então veja. A oxidação da glicose para a produção de ATP também é conhecida como respiração celular. Envolve 4 reações. Então, Kaique, qual é o nome que eu também posso encontrar? Né, por onde você estudar, você pode encontrar o nome respiração celular. Porque isso ocorre aonde? Na célula. Então, essas reações aqui, elas ocorrem ao nível da célula. Beleza? Por isso que é respiração celular. E percebam que é muito micro. Então, eu vou ter uma relação com ATP na célula que vai ter uma repercussão no macro. Porque se a sua célula está nutrida, está com ATP, o seu corpo funciona perfeitamente. Porém, se você não tem esse fornecimento energético, o seu corpo não vai funcionar tão bem. Então vamos lá. Kaique, quais são as 4 reações? A primeira é a glicólise. Um conjunto de reações em que uma molécula de glicose é oxidada, ela vai ser oxidada,
e são produzidas 2 moléculas de ácido pirúvico. Então eu tenho uma molécula de glicose e eu vou dar origem a 2 moléculas de ácido pirúvico. Kaique, é isso que eu tenho que sair da aula aprendendo? Não, vocês vão ver que tem mais algumas coisas, mas esse é um ponto muito importante. Uma molécula de glicose serviu de produção para 2 ácidos pirúvicos. E além disso, também produzimos 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH+. Beleza? E antes, né, de continuarmos, deixa eu voltar aqui para uma parte em branco. Deixa eu apagar para deixar isso claro para vocês. Que esses nomes vão aparecer bastante aqui pra gente. Quando nós falamos desse assunto, algumas pessoas ficam com dúvidas, porque acabam não entendendo tão bem. Percebam que o nome NAD, FAD, eles vão começar agora a aparecer a rodo, né? Toda hora a gente vai estar falando disso, de NAD, FAD, NAD, FAD. Por exemplo, o NAD+, e o FAD+. Beleza? Eles são transportadores de elétrons. Pensem nele como se fossem, sei lá, carrinhos de mão. Quem quiser, né? Quem não quiser, só pense como transportador mesmo. Eles vão fazer o transporte de quê, Kaique? De elétrons. Então são ali 2 carrinhos, como você quiser que seja, NAD e FAD. Eles vão carregar o quê? Elétrons. O elétron geralmente vai vir junto com o íon hidrogênio. Então vocês podem encontrar reações assim, NAD+, mais um H. E aí ele dá origem ao, por exemplo, NADH2, por exemplo. E aí essa aqui, ela é a forma oxidada. E essa aqui é a forma reduzida. Aí você fala, Kaique, começou a ficar difícil. Eu digo, não, muita calma nessa hora. A hibiscus está aqui. Vamos lá. Kaique, o que é a forma oxidada e a forma reduzida? Tentem sempre fazer relação com o hidrogênio nessa hora, porque vai ajudar bastante vocês. Podem confiar em mim. Façam sempre relação com o hidrogênio. Lembrem disso que eu vou falar agora. Quando eu recebo o hidrogênio, eu estou na forma reduzida. Quando eu perco o hidrogênio, eu estou na forma oxidada. Então, Kaique, ganhei elétron, reduzi. Kaique, perdi elétron, oxidei. Então, lembrem disso, certo? Ganhei hidrogênio, eu estou na forma reduzida. Perdi hidrogênio, eu estou na forma oxidada. Essa é a forma que eu acho mais simples de quem tem dificuldade poder entender de uma forma um pouquinho mais complexa, né? Visto que esperam isso do ensino superior. Então, beleza? Ganhei hidrogênio, ganhei elétron, eu fico na minha forma reduzida. Perdi hidrogênio, eu perdi elétron, fico na minha forma oxidada. Aí, quer ver? Eu vou fazer a seta voltando agora, ó. Eu tô lá, NADH2 e virei NAD+. Percebem que de NADH2 para NAD+, tá faltando esses hidrogênio? Isso quer dizer que eu perdi. Se eu perdi, eu estou na minha forma oxidada. Ó, como faz sentido? Ganhei o hidrogênio, Kaique. Estou na minha forma reduzida. Show? Então essas são as reações de oxirredução que tanto se falam. É desse jeito que funciona. Beleza? E o FAD, Kaique, a mesma coisa. Se eu dar um hidrogênio para ele, ele vira FADH. Kaique tá com hidrogênio, né? Tá. Ele é a forma reduzida. Aí se eu fizer a seta voltando, Kaique, ele perdeu o hidrogênio, não foi? Foi. Tá vendo que ficou o FADH? Aqui é a forma oxidada. E isso é o checkmate desse assunto, porque o FAD e o NAD, eles carregam o hidrogênio a todo momento. Então pensem, né? Vou apagar de novo. Estou falando bem devagar, passo a passo, para que todo mundo entenda. O que é que vai acontecer? Eles vão realmente carregar o hidrogênio, beleza? Então, se acostume quando falar do NAD, falar, o NAD pegou o hidrogênio, NADH2, por exemplo. Aí vocês podem pensar no carrinho, que ele carregando lá um hidrogênio, 2 hidrogênios. E ele vai levar isso, por exemplo, para a cadeia transportadora de elétrons. Show? Parei agora para que ficasse mais claro ao longo da aula. Pronto. Então a glicólise, nós comentamos brevemente, é uma molécula de glicose que dá origem a 2 ácidos pirúvicos, 2 ATP e 2 NADH. É isso, Kaique? Perfeito. E provavelmente, essa é a informação que você não pode esquecer, quem está preocupado com a prova, na prova, provavelmente vai aparecer algo em relação a essa quantidade. Beleza? Kaique, qual é o segundo passo? Sair da glicólise. Eu já vou para o ciclo de Krebs? Não. Muita calma nessa hora. Nós vamos ter a formação do acetil coenzima A. Acetil coenzima A.
é a fase de transição, fase de transição, que prepara o ácido pirúvico para entrar no ciclo de Krebs. Então percebam, eu tive a glicólise, produzi 2 ácidos pirúvicos. Para eu poder entrar no ciclo de Krebs, eu tenho que formar acetil com a enzima A. Essa fase, eu também vou produzir NADH e dióxido de carbono. Olhem que interessante. Então quer dizer que libera CO2 nesse processo? Libera. É muito interessante entender isso para saber de onde é que vem o CO2 da respiração. Porque a gente fala, quando a gente respira, entra gás oxigênio e sai gás carbônico. De onde é que veio esse gás carbônico? Um dos primeiros já apareceu aqui, na formação de acetil com a enzima A. E também produz NADH. Kaique, qual é a quantidade? Percebam, eu produzo 2 ácidos pirúvicos. Então eu vou dar origem a 2 acetil com a enzima A. Cada acetil com a enzima A libera um NAD e um CO2. Mas, Kaique, você falou que eram 2, isso. Então vai liberar 2 NAD e 2 CO2. Beleza? Eu irei repetir isso ao longo da aula para ir ficando mais claro. Agora sim, o acetil com a enzima A, ele vai chegar no ciclo de Krebs. Beleza? Essas reações do ciclo de Krebs oxidam a acetil com a enzima A e produzem CO2, ATP, NADH e FADH. Beleza? Então no ciclo de Krebs a gente vai produzir isso tudo, Kaique. Vai produzir isso tudo. E olhem o termo que ele trouxe, oxidam a acetil com a enzima A. Então, Kaique, quer dizer que ele vai ficar ali retirando elétrons da acetil com a enzima A? Perfeito. A acetil com a enzima A vai perder partes para poder liberar energia. E a última fase é a cadeia transportadora de elétrons. Essas reações oxidam o NAD e o FAD e transferem seus elétrons para uma série de carreadores. Então pensem que a cadeia lá do final, eu vou pegar todo o NAD e todo o FAD que eu produzi. Lembram que eles carregam elétrons? Vou pegar esses elétrons e vou utilizá-los. Esse é o pensamento que eu quero que vocês tenham agora já, para entender o passo a passo. O nosso foco é produzir NAD e FAD, porque eles carregam elétrons, eles carregam energia. Então eles vão estar lá segurando a energia deles, eles vão levar lá para o final, para a cadeia. Na cadeia vai pegar essa energia e vai aproveitar. Beleza? É o pensamento inicial, mas que vai ajudar bastante vocês. E, de antemão, isso que eu vou falar agora também quero que anotem. Onde eles ocorrem, eu vou comentar ao longo, mas eu já vou destacar agora. Onde ocorre e se é aeróbico ou anaeróbico. Beleza? Vamos lá. Glicólise. Quando é que ocorre a glicólise? Ela ocorre no citosol. Beleza? Ela ocorre no citosol. E ela não precisa, vou botar não precisa de oxigênio. Beleza? Para ela acontecer, ela sozinha, a glicólise, ela não precisa. Ela acontece de maneira anaeróbica. Beleza? Porém, quando você formou lá acetilcoenzima A, para você ter o ciclo de Krebs e para você ter a cadeia, aqui você precisa de gás oxigênio. Então, Kaique, se eu não tiver oxigênio, eu vou ter as 4 fases? Não. Você só vai ter ali a glicólise. Porque depois vai formar acetilcoenzima, também não forma, porque o piruvato vai virar lactato. Você só vai ter a primeira fase, se for sem oxigênio. Kaique, se eu tiver oxigênio, eu vou ter as 4 fases? Vou, porque a glicólise não importa se tem ou não, então ela vai acontecer. O piruvato vai existir, então vai ter acetilcoenzima A. O ciclo de Krebs precisa de oxigênio e a última aqui também precisa. Então, se eu tiver oxigênio, eu vou ter as 4 fases. Por isso que chamam muitas vezes de respiração aeróbica. Por que aeróbica? Porque é com oxigênio. Kaique, não tem oxigênio, só vai ter a glicólise. E aí esse ácido pirúvico que você formou, não forma ácido pirúvico, ele vai virar sem oxigênio, sem oxigênio, ele vira lactato. Nós iremos falar disso daqui a pouco, já estou adiantando. Percebam que com essas informações que eu trouxe, você já acerta a questão da sua prova tranquilamente. Beleza? Então, para acontecer ciclo de Krebs e cadeia de elétrons, precisa de oxigênio. Não tem oxigênio, Kaique, só vai ocorrer a glicólise. E se tiver oxigênio, a glicólise para ela não importa, porque ela ocorre mesmo sem oxigênio. Mas se tiver, ela vai acontecer do mesmo jeito. O local onde ocorre ela é no citosol da célula, citoplasma.
O ciclo de Krebs, ele acontece na matriz da mitocôndria. Beleza? E a cadeia de elétrons, Kaique, ocorre na crista da mitocôndria. Então percebam que o local é muito importante para entender os processos químicos, para não ficar difícil. Então escrevam, né, deem pausa e escrevam essa parte que eu falei até agora, porque vai ajudar a gente a entender o passo a passo. Então começa lá no citosol, entra na mitocôndria, uma parte ocorre na matriz e outra parte ocorre na crista. Aí você fala, Kaique, e o que diacho é isso de crista e matriz? Deixa eu vir para cá de novo, ó. Apagar. A matriz e a crista tem justamente a ver com a forma que a mitocôndria tem. Beleza? Aqui nós temos lá a nossa mitocôndria. Ela tem uma membrana externa. Beleza? Essa daqui é a membrana externa. Essa daqui, membrana externa. Beleza? E na parte de dentro ela vai ter mais ou menos assim. Não ficou perfeito. Essa daqui é a membrana interna. Beleza? Essa membrana interna tem justamente essas cristas. Estão vendo aqui? Essa membrana tem justamente essas cristas. Ó, essa daqui são as cristas que eu estou passando de novo a caneta. Essas são as cristas na parte de dentro. Então a cadeia acontece nessas cristas. A matriz é essa estrutura que fica aqui entre cristas, entendeu? Então a crista é justamente aquelas ondulações e a matriz é o espaço. Show? Então entendido isso, você vê que já foram muitas informações, Kaique, foram. Mas são informações que vão ajudar vocês a entender o passo a passo. Vamos lá. Sem medo, certo? De novo, lembrem, eu estou deixando aqui o mais simples possível. Nós teremos sim essa aula, uma aula só de glicólise, uma aula só de ciclo de Krebs e uma aula só de cadeia de elétrons. E fora o presencial. Então fiquem calmos que vocês irão aprender. E aqui está realmente, eu peguei bons livros de bioquímica e trouxe o essencial para entendermos. Glicólise. Durante a glicólise, reações químicas quebram uma molécula de glicose com 6 carbonos em 2 moléculas de ácido pirúvico com 3 carbonos cada. Então, Kaique, eu comecei com a glicose que tem 6 carbonos. Teve a glicólise, eu vou liberar 2 ácidos pirúvicos. Isso. Você vai liberar 2 ácidos pirúvicos, que é 3 carbonos cada um. Tá vendo que a conta bate? Era 6, eu dividi 3. Isso é glicólise? Isso é glicólise. Óbvio que está bem resumida, né? São 10 reações, aqui só tem uma. Embora a glicólise consuma 2 moléculas de ATP, ela produz 4 moléculas de ATP. E aí a gente vai ter um ganho efetivo, de 2 moléculas de ATP para cada glicose oxidada. Percebam, Kaique, você gastou energia para fazer isso? Gastei. Eu perdi, eu vou botar com a seta de menos, ó. Menos 2 ATP. Só que eu ganhei, produzi mais 4 ATP. Se eu perdi 2 e ganhei 4, eu saio com um saldo positivo de 2 ATP, não é isso? Isso, perfeito. Não precisa ser bom em matemática. Eu ganhei 4, mas eu gastei 2 no processo, sobram 2. Então, na glicólise, eu tenho um ganho efetivo, lá no final, de 2 ATP. Ó, aqui embaixo, o ganho final. Um ganho final de 2 ATP. Além de 2 ATP, eu ganho mais o quê? 2 ácidos pirúvicos e 2 NADH. Kaique, eu tenho que lembrar dessa partezinha aqui final? Tem que lembrar. Então quer dizer, Kaique, rolou a glicólise. Você vai mostrar, ó, aqui, eu já vou dar um spoiler. Essas 10 reações. Mas eu tenho que saber o que aconteceu, o que entrou e o que saiu. Isso. Comecei com a molécula de glicose. Ela foi sendo oxidada várias vezes. Ela liberou no final 2 ácidos pirúvicos, 2 ATP e 2 NADH. Isso. Essa é a parte que você não pode esquecer. Certo? E esse NADH ele é muito importante porque ele vai ser usado lá na frente para aproveitar os elétrons que ele está guardando. Lembre que ele é um carrinho com elétrons, né? Tem lá um elétron, 2 elétrons, que vão ser usados depois, né? O nosso querido NADH. Show? Aí é aquilo, você produz 4 ATP, mas você perde 2 no caminho, então sobram 2 ATPs
lá no final das contas. E é bom ir anotando, porque no final a gente vai fazer uma conta, vai somar todos os ATPs que surgiram para ver quanto produziu no final do processo. Beleza? Então, Kaique, o que eu tenho que saber de glicólise é isso que você falou até agora? É. Se conseguiu entender isso, já está show. Aqui eu irei comentar um pouquinho mais sobre esse passo a passo para a gente entender melhor. Ao todo são 10 reações da glicólise, beleza? São 10 reações da glicólise. Percebam que esse resumo aqui é muito bom. Na primeira metade das reações, ou seja, da reação 1, aqui ó, reação 1, até a reação 5, que é esse daqui, que é esse daqui, que é esse daqui, o que aconteceu? A energia ela é investida. Então quer dizer que da reação 1, que é aqui, até a reação 5, eu fiz um investimento. Pensem desse jeito, eu investi ATP, não foi, Kaique? Foi. Então vendo aqui, ó a reação aqui, ó, gastei ATP, ó, o meu ATP tá virando ADP, ou seja, eu gastei um fosfato. Kaique, esse fosfato entrou aonde? Olha ele aqui, ó, o fosfato, ele é aderido à molécula, ó, ele continua. E depois eu vou gastar outro ATP. Gastei outro ATP. Ou seja, perdi outro fosfato. Olha ele aqui. Então lembram que eu falei que gastei 2 ATP? Onde foi que eu gastei? Um ATP aqui, outro ATP aqui. Gastei 2 ATP. Então da fase 1 até a fase 5, você faz um investimento. Kaique, por que eu faço esse investimento? É o momento em que você pega a glicose e dá origem a 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, Kaique, comecei com a glicose, não foi? Começou com uma molécula de glicose, uma. Quando eu cheguei na fase 5, que é a metade da glicólise, eu tinha o quê? 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Beleza? Quem gosta de nomes e quer entender um pouquinho melhor, é isso que aconteceu. As primeiras 5 reações, você vai ter ali fosforilização, reação com fósforo, você vê que entrou 2 fosfatos até formar o gliceraldeído 3-fosfato aqui na reação 5. Kaique, quem é que faz essas transformações? Enzimas. E uma enzima que eu, assim, quem quer lembrar o nome e tem facilidade é essa daqui, ó, aqui embaixo. Fosfofrutoquinase. Olha ela aqui embaixo, fosfofrutoquinase. Ela é a enzima que catalisa essa etapa aqui 3 para 4 e ela é a principal reguladora da glicólise. Então quem é que regula? É ela, fosfofrutoquinase. Ela faz o quê? Ela pega aqui a frutose 6-fosfato e transforma em frutose 1,6-difosfato, ou seja, acrescenta o outro fosfato. Por isso que o nome é quinase. E percebam uma coisa importante. Ela tem a ver com a pessoa estar em jejum ou não. Por quê? Ela tem uma relação com os hormônios. Então, quanto mais glicose tiver no sangue e tiver mais insulina, mais ela trabalha. Porém, se você estiver em jejum, tiver ali sem glicose no sangue e muito glucagon, nós teremos uma aula desses hormônios, ela vai trabalhar menos. Então, Kaique, ela tem uma regulação, então, com uma pessoa estar alimentada ou não, isso. Se tiver muita glicose no sangue, ela vai trabalhar bastante, a fosfofrutoquinase. Porém, se tiver pouco, ela não vai trabalhar bastante, ela vai ficar ali parada, beleza? Então, ela tem uma relação, sim, com a disponibilidade de alimento que aquele indivíduo tem, certo? Essa aqui é a informação a mais que você da Herbiscursos tem. Pronto, Kaique. Cheguei aqui na fase 5 com o gliceraldeído 3-fosfato. Perfeito. E já entendemos, né? Da 1 a 5, Kaique me disse que eu gastei 2 ATP, entreguei 2 fosfatos, né? Teve a fosfofrutoquinase, formou 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Pronto. Agora você vai ter as últimas reações, você vai ter ganho de energia. Primeira coisa, percebam que o gliceraldeído 3-fosfato, ele vai ser oxidado. Kaique, como é que você sabe? Tá vendo que, ó, aqui tinha 2 NADH+. Estão enxergando aqui? 2 NADH+. 2 NADH, no caso. Ele virou 2 NAD+, na verdade, né? Eu tô falando e apontando pro errado. Ele virou NADH, ou seja, ele era NAD+, e agora ele é NADH. Kaique, ele ganhou um hidrogênio. Você me disse que isso é redução. Isso. Ele está reduzido. Para ele reduzir, alguém oxidou. Quem é que oxidou? O gliceraldeído 3-fosfato. Ele é oxidado aqui na fase 6 e ele se transforma no ácido 1,3-difosfoglicérico. Ou seja, aqui ó, 2 moléculas de difosfoglicérico. Beleza?
Então foi isso que aconteceu ali. Essa aqui é a fase 6 para 7. Na fase 7, eu vou ter agora ganho de energia, ó, 2 ADPs. Estão se transformando em 2 ATPs. Começamos agora a ganhar energia. Posteriormente, aqui embaixo, eu vou ter novamente um ganho de 2 ATPs novamente. Estão vendo aqui embaixo? Então eu vou ganhar 2 ATPs novamente. Então eu ganhei 2 ATPs aqui em cima, 2 ATPs aqui embaixo. Agora eu tenho 4 ATPs aqui de saldo. E esses 4 ATPs de saldo, quando eu desconto desses dois, eu fico na verdade com 2 ATPs positivos. Perceberam? De onde é que saiu esses 2 ATPs? Então, Kaique, primeiro eu fiz um investimento, não foi? Fiz um investimento para poder fosforilar a glicose. Isso. Depois, Kaique, a gente começou a oxidar a glicose e a reduzir o NAD e produzir ATP. Perfeito. Então, percebem que deu origem aqui a 2 NADH. Ó. Foram 2, na verdade. Então, explicamos de onde saiu esses saldos. Produzir lá embaixo, ó. Lá embaixo. Produzir 2 ácidos pirúvicos, 2 ATPs e 2 NADH. Isso. Eu vou até mudar a cor, tirar o vermelho para a gente destacar isso de verde. Aqui, ó. 2 ATPs foram produzidos, 2 NADH foram produzidos e 2 ácidos pirúvicos foram produzidos. Então, comecei com uma molécula de 6 carbonos, não foi, Kaique? 6 carbonos. Terminei lá embaixo com 2 moléculas de 3 carbonos, 2 ácidos pirúvicos. Perfeito. E aqui acabamos a glicólise. Show? Vamos dar início agora à transformação em acetilcoenzima A e entender o que acontece com o ácido pirúvico. Beleza? Destino do ácido pirúvico. O ácido pirúvico que foi produzido, lembram que ele tem 3 carbonos? Ele tem 2 destinos. Um, se tiver oxigênio, ou seja, com oxigênio. E um, sem oxigênio. O destino do ácido pirúvico tem a ver com a disponibilidade de oxigênio. Isso. Se o oxigênio for escasso, ou seja, uma situação anaeróbica, o ácido pirúvico é então reduzido e se transforma agora em ácido lático. Ó, percebe que eu havia comentado isso? Então, Kaique, formei o ácido pirúvico, só que eu estou lá malhando, meu músculo está lá fadigado sem oxigênio. Eu vou dar origem a ácido láctico, ao lactato. Beleza? Porque ocorre a adição de 2 átomos de hidrogênio. Tá vendo que o que eu havia explicado apareceu? Quando você ganha hidrogênio, você reduz. Então, se não tem oxigênio, ele vai para a via anaeróbica e ele se transforma em lactato, que é o lactato que tem a ver com a fadiga muscular. Beleza? Um exemplo. Agora, Kaique, se tiver oxigênio, vai acontecer o quê? Aí, se tiver oxigênio, a conversa é outra. Nós vamos ter uma condição aeróbica. A maior parte das células converte o ácido pirúvico em acetilcoenzima A, que nós iremos falar daqui a pouco. Então, não tem oxigênio, Kaique. Vai para a via do lactato. Glicólise anaeróbica. Kaique, tem oxigênio, acetilcoenzima A, glicólise aeróbica. Beleza? E aí essa molécula conecta a glicólise, que ocorre no citosol, com o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial. Percebem que eu já havia comentado isso? Então a acetilcoenzima A, ela vai ligar, né, a glicólise ali que aconteceu no citosol com o ciclo de Krebs que ocorre na matriz. Como não possuem mitocôndrias, as hemácias só conseguem produzir ATP por intermédio da glicólise. Olha que interessante. Então, como a hemácia não tem mitocôndria, ela não vai ter ciclo de Krebs e nem cadeia de elétrons. Show? Ela vai ficar mesmo com os ATPs aqui do nível do substrato. Beleza? Espero que tenha ficado claro essa parte. Então, produzir ácido pirúvico ainda temos que analisar. Tem oxigênio? Tem. Vai para o ciclo de Krebs, vai virar acetilcoenzima A primeiro. Não tem oxigênio, Kaique, vai ser reduzida e vai se transformar em lactato. E percebam que eu não iria fazer, mas eu vou mostrar para vocês verem como é perfeito o nosso corpo, o nosso funcionamento. Quer ver? Nós temos lá, Kaique, entrei na glicólise. Isso, entrei na glicólise. Uma molécula de glicose, né, Kaique? Uma molécula de glicose. Ela chegou lá, molécula de glicose,
molécula de glicose, cadê? Pronto, virou ácido pirúvico. Pronto, virou ácido pirúvico. Kaique, não tinha oxigênio, eu tava lá malhando meu músculo e aí o oxigênio acabou, sem oxigênio. Beleza. Vai virar o ácido lático. Deixa eu ver se eu tô de acordo aqui. Tem um C. Que é lactato láctico, isso. Pronto, não tem oxigênio. Kaique, eu vi lá que isso é uma redução, ou seja, ele vai se reduzir. Esse cara aqui, ele vai sofrer uma... botar só red, certo? Uma redução. Lembrem que para alguém reduzir, alguém tem que oxidar. Então a forma oxidada, na verdade, é o ácido pirúvico. Então percebem? Que aqui vai ficar a forma oxidada. Aí se ele ceder elétrons, ele vai se oxidar. E esse cara aqui vai se reduzir. Show? Aí esse cara aqui, apareceu oxigênio. Eu tenho oxigênio com oxigênio. Aí ela volta. Esse daqui não vai mais precisar oxidar, enquanto o outro vai oxidar. Certo? É só um adendo. Não precisam ficar tão preocupados com isso. Aqui essa imagem é muito boa, que ela deixa tudo claro. Temos lá 2 piruvatos. Né, Kaique? Isso. Cada glicose dá origem a 2 piruvatos. Eles podem seguir, ó. Pode ser seguida, pode ser seguida. Pode ir para o metabolismo aeróbico. Para isso acontecer, eu preciso de quê? Precisa de quê, Kaique? Para ir para o aeróbico, precisa ter oxigênio para reoxidar NADH a NAD+, pela cadeia de elétrons. Então eu preciso de oxigênio, preciso. E aí o meu piruvato vai virar acetilcoenzima A, nós iremos falar daqui a pouco, vai entrar no ciclo de Krebs e vai entrar lá depois na cadeia de elétrons. Perfeito. Esse lado aqui, ó, é se tiver oxigênio, ou seja, com oxigênio. Kaique, tô sem oxigênio. Sem oxigênio eu vou seguir essa via. Metabolismo anaeróbico não requer oxigênio, ou seja, o oxigênio está escasso. O piruvato vai se transformar em lactato. Percebam que o NADH, ele oxidou, ele perdeu o seu hidrogênio. Estão vendo? Olha como é maravilhoso. Perdeu o hidrogênio, então ele oxidou. E aí o lactato é a forma reduzida. Isso ocorre nas hemácias, músculo em exercícios e tecidos anóxicos. Isso é prejudicial, Kaique? Pois pode causar a acidose láctica. Percebam que o ácido lático é um ácido. E o nosso corpo o sangue tem um pH específico. Então, caso esse pH caia, né, tem ali uma acidez, por causa disso, nós vamos ter uma acidose láctica, que pode interferir, por exemplo, no funcionamento do nosso cérebro. E assim vai. Show? Essa parte aqui não é tão interessante porque é mais em fungos e em micro-organismos. Beleza? Mas entender isso. Então, não tem oxigênio, vai acontecer isso aqui. Beleza? Ou vai virar lactato, numa via anaeróbica, ou vai virar acetilcoenzima A numa via aeróbica. Pronto. Então, Kaique, como é que forma esse tão famoso acetilcoenzima A que todo mundo fala? Eu já ouvi várias vezes no meu ensino médio e eu nunca entendi. Vamos lá. Durante a etapa de transição entre a glicólise e o ciclo de Krebs, o ácido pirúvico ele passa por uma preparação. Pense que aqui é o estágio entre você passar na faculdade e você começar a faculdade. Você fica ali um tempo digerindo, né? Passei na faculdade, eu vou tentar fazer isso, isso e isso. É mais ou menos isso. É você tá no estágio, né? Você, a molécula ali de ácido pirúvico, ele vai estar no estágio de transição. Qual a transição, Kaique? Da glicólise para o ciclo de Krebs. Ele fica ali num período de transição. Nesse período de transição, ele vai justamente ser clivado em acetilcoenzima A. Kaique, qual é a enzima chave nesse processo? A enzima piruvato desidrogenase. Esse nome é bom lembrar, Kaique? Quem for bom de memória, tenta aí. Enzima piruvato desidrogenase. Um nome bem tranquilo. Ela está localizada exclusivamente na matriz mitocondrial. Então, ó, você vê que ela ocorre lá onde o ciclo de Krebs também ocorre. Ela converte o ácido pirúvico em um fragmento de 2 carbonos chamado de grupo acetil, removendo uma molécula de dióxido de carbono. Você fala, Kaique, você pode explicar? Aqui embaixo o desenho ajuda. Ó. Lembrem que são 2 ácidos pirúvicos, né? Então aqui o desenho é uma vez, mas sempre multipliquem por 2. Então o ácido pirúvico chega na matriz mitocondrial. A piruvato desidrogenase, que é essa enzima aqui, eu puxar uma seta, ela vai agir sobre ele. Ela vai fazer o quê? Ela vai retirar um gás carbônico, ó, ele saiu aqui embaixo.
Retirei um gás carbônico, não foi, Kaique? Retirei um gás carbônico. Lembram que eu tinha 3 carbonos, ó? Cada bolinha é um carbono, eu tinha 3 carbonos. Só que eu perdi um carbono aqui embaixo. Ficaram 2 carbonos. E o grupo acetil, isso é da química. O termo acetil quer dizer 2 mesmo, beleza? Não é só aqui desse assunto não. Acetil remete a 2. Então o grupo acetil é 2 carbonos. Show? Esse parágrafo aqui quer dizer isso. O ácido pirúvico chegou, a piruvato desidrogenase tirou um carbono em forma de gás carbônico. Percebem que esse carbono aqui que saiu, ó, que eu botei para baixo, ele saiu na forma de CO2. No CO2 eu tenho um carbono, Kaique. Tem, esse aqui. Ele veio justamente de um desses 3, sobraram 2, que é o acetil. A perda da molécula de CO2 é chamada de descarboxilação. Descarboxilação. E percebam que essa é o primeiro momento da respiração que liberamos CO2. Então, isso é a cara de alguma pergunta de prova que seja, para confundir o aluno. Ele pode falar, o corpo só vai liberar CO2 no ciclo de Krebs, porque lá também libera. Não. O primeiro sítio que ocorre essa ligação, essa liberação de CO2, de dióxido de carbono, é na formação da acetil com a enzima A, com a descarboxilação, a partir da piruvato desidrogenase. Beleza? Olha essa informação aí, vocês da Herbis Cursos estão preparados para o que vier. Beleza? Então chegou lá, 3 carbonos do ácido pirúvico, a enzima agiu em cima dele. Eu vou liberar um CO2, não é, Kaique? Vai liberar. Perdi um carbono, fiquei com 2, que aqui é o nosso grupo acetil. Pronto, essa parte eu entendi. E aí, que acontece o que agora? Agora vai entrar aqui nesse acetil uma coenzima, a coenzima A. E aí vai formar, ó como é simples, acetil, coenzima A. Pronto, e aí eu acabei o meu processo. E aí nesse momento eu vou vai ter a redução de um NAD+, ó. Eu vou ter a redução dele e ele vai se transformar em NADH. Kaique, por que isso acontece? Porque nesse caminho você vai liberar 2 hidrogênios. Aí quando você libera, ele vai lá e pega. Lembra que ele é um carregador? Ele vai e carrega. Quando você libera, ele fica segurando para poder devolver lá na cadeia de elétrons. E é desse jeito que você forma a acetil com a enzima A. Perceberam que não é difícil? Eu tinha 3 carbonos, perdi um CO2, transformei em acetil. Entrou a coenzima A, acetil com a enzima A, tranquilo. E nesse processo de entrar com a enzima A, eu também liberei aqui um NADH2, né, que está aqui destacado. Show? E lembrem, isso foi para um ácido pirúvico. Mas entraram quantos, Kaique? Entraram 2. Então, na verdade, deixa eu apagar aqui. Quando a gente vai fazer o saldo, vai fazer lá a nossa conta, parece até aula de matemática, né? Porque toda hora a gente tem que ficar vendo quanto já produziu e etc. O que é que vai acontecer? Quando eu entro com um ácido pirúvico, eu libero um CO2, e um NADH e também um acetil com a enzima A. Kaique, mas isso é para um ácido pirúvico. Só que eu lembro que eram 2 lá na glicólise, não era? Isso. Então eu vou ter que multiplicar por 2. Então na verdade são 2 acetil com a enzima A, 2 CO2 e 2 NADH. Beleza? Chegamos agora no ciclo de Krebs. As reações ocorrem na matriz mitocondrial. Percebam que é na região diferente, né? Na matriz mitocondrial. E também precisa de oxigênio. Com oxigênio. E consiste em uma série de reações de oxirredução e em reações de descarboxilação que liberam CO2. Kaique quer dizer que alguns compostos vão perder e outros vão ganhar hidrogênio? Isso, perfeito. Aqui nós vamos ter uma perda e um ganho de elétrons. E também vai ter uma perda de CO2. Lembram? Por isso que é comum aqui aparecer realmente alguma questão de prova, tentando confundir vocês. Mas percebam que o CO2 já foi liberado aqui antes, na fase de preparação da acetilcoenzima A. No ciclo de Krebs, as reações de oxirredução transferem energia química na forma de elétrons para, os carreadores NAD+, e FAD. Kaique, isso é importante? Essa é a parte mais importante do ciclo de Krebs. Entendam que o ciclo de Krebs e a glicólise
principalmente o ciclo de Krebs, o foco dele não é necessariamente produzir ATP, até porque ele vai produzir 2 ATPs no final, então é muito pouco. O foco dele é produzir, ter uma grande quantidade de carreadores de elétrons, ou seja, o foco é ter muito NAD e muito FAD. Kaique, por quê? Porque lembre que eles são lá os carrinhos que carregam os elétrons, e lembre que os elétrons são os caras que estão com a energia. Então se a energia está aqui, e eu quero energia, eu vou dar valor para quem? Para esses caras, que são o NAD e o FAD, porque eles vão me ajudar lá na frente. Então percebam, esse é o grande virada de chave aqui na cabeça do você aluno da Rebus Cursos. Não tem por que você decorar o ciclo de Krebs, quem quer, óbvio que não precisa, sem entender isso. O foco aqui é produzir os carreadores de elétrons que vão ajudar a gente lá na frente, porque vocês vão ver que eles multiplicam o seu elétron por um valor que vai dar muito mais ATP do que fazer o ATP ali na hora. Entendeu? É como se fosse realmente um investimento. Para cada volta no ciclo de Krebs, são produzidos 3 NADH, 3 NADH e 1 FADH2. Então, Kaique, dei uma volta no ciclo de Krebs, né? Dei uma volta lá na roda gigante, 3 NADH2. E também 1 FAD. Aí o H entra também, beleza? Então 3 NADH e 1 FAD. Beleza. E também é gerada uma molécula de ATP por fosforilação no nível do substrato. Então percebam, 3, eu não vou de novo, porque não pode esquecer disso. 3 NADH, 1 FADH e 1 ATP. Isso, Kaique, em uma volta, né? Como são 2 voltas, você multiplica por 2. Então vai dar 6 NADH, 2 FADH, 2 FADH e 2 ATPs. Esse é o saldo do ciclo de Krebs. 6 NAD, 2 FAD, 2 ATP. Show? Kaique, e o que é isso de fosforilação no nível do substrato que eu não estou entendendo? Percebam que a gente produziu ATP lá na glicólise, que também é no nível do substrato. E agora de novo. Por que esse nome? Porque eles não estão ocorrendo lá na crista, ou seja, não estão ocorrendo na cadeia. Então esse ATP ele é formado ao nível do substrato. Ele é formado a partir de uma transferência do fosfato, certo? Essa informação a mais, não precisamos se preocupar com isso, eu estou comentando, porque lá na frente isso vai ter uma consequência. E aí, percebam que como são 2 vezes, né? Isso resulta na produção de 6 moléculas de NAD, 6 hidrogênios, beleza? 2 moléculas de FADH2 e 2 moléculas de ATP ao nível do substrato. Cara, que eu tenho que lembrar disso? É isso, tem que lembrar. Porque é o saldo. Então aqui eu produzi 6 NAD, 2 FAD, 2 ATP. Beleza. E quanto CO2 cair que cada volta produz 2. Então vai dar 4. Certo? Deixa eu colocar aqui do lado também, ó. 4 CO2. Certo? Eu tô assim desse jeito, mas vai ter a tabelinha daqui a pouco para você, quem quiser anotar, tirar aquele print, fique calmo. A formação de NADH e do FADH2, ó, é o resultado mais importante do ciclo de Krebs, porque essas coenzimas reduzidas, ó, Kaique, por que esse nome reduzido que eu estava lendo no livro e não estava entendendo? Porque eles receberam elétrons, receberam hidrogênios, contém energia armazenada originalmente na glicose e depois no ácido pirúvico. Perceberam como foi importante a gente entender o que é uma redução? Redução, então, é eu guardar elétrons. E elétrons é energia. Então, eu estou guardando energia ali na forma de armazenamento. Isso. Mais tarde, essa energia vai ser utilizada para produzir ATP na cadeia de elétrons. Perfeito. Percebem? É uma linha do tempo. Então, temos que entender por que isso acontece para entender a sua consequência. Aqui está o ciclo de Krebs. Aí você fala, Kaique, meu Deus, eu vou endoidar. Eu não vou conseguir lembrar de tudo que está acontecendo. Pois é, muita calma nessa hora, sem afobação. Ó, aqui em cima, bem no começo, ácido pirúvico, chega, né? Ele vai passar lá por aquela transformação, lembram? Para virar acetilcoenzima A, perde CO2, libera NADH. Lembre que vai acontecer 2 vezes, né? Porque são 2 ácidos pirúvicos, então eu vou ter 2 coenzima A. Então, Kaique, eu dou uma volta no ciclo de Krebs e depois outra? Isso. São 2 voltas aqui na nossa roda gigante. Kaique, e aí? Eu vou comentar aqui com os nomes para vocês ficarem familiarizados com os nomes. E depois eu vou fazer aqui do lado um resuminho bem tranquilo. Ó, o acetilcoenzima A, ele vai chegar, ó ele aqui, ele vai chegar, né? E entrar aqui na matriz mitocondrial no ciclo de Krebs. Quem já vai estar lá, é isso que você tem que entender. O ácido oxalacético, ou você pode também chamar de oxalacetato,
ele já vai estar lá, esse cara aqui, ó. Então o oxalacetato, ele já vai estar esperando. Quando você chega com acetil coenzima A, eles dois se juntam. Pense que eles são amigos, se juntaram. Pronto, cara, que eles se juntaram. E aí? Eles vão dar origem, eles dois, ao ácido cítrico. Não é à toa que esse ciclo também é chamado de ciclo do ácido cítrico. Certo? Então, Kaique me disse que a acetilcoenzima A entra no ciclo, ela se encontra com o oxalacetato, que já estava lá. Isso. Eles dois juntos formam o ácido cítrico. E nesse processo, percebe, ó, a minha coenzima A ela já se desprendeu, porque ela vai voltar lá para poder trabalhar de novo, dar origem a mais moléculas. Ela não precisa ficar aqui mais. Show? E também entra uma água, ó, que interessante, também entrou uma água aqui. Pronto, Kaique. Esse ácido cítrico, ele vai passar por uma isomerização, beleza? Vai virar o ácido isocítrico. Aqui é uma questão mais química, não se preocupem. Pronto. E depois, Kaique, o ácido isocítrico, ele vai perder aqui, ó, essa seta aqui, ó, perder um CO2, Kaique. Isso. Ele perdeu um CO2 e ele também liberou aqui embaixo um NADH. Então essa parte é importante, porque perdeu um CO2, ou seja, descarboxilou, e liberou um NADH que vai ser usado lá na cadeia, né? Isso, perfeito. Quando isso acontece, ele forma o ácido alfa-cetoglutarato. Olha aqui embaixo. Então o ácido alfa-cetoglutarato, ele se originou a partir do ácido isocítrico que perdeu um gás carbônico e liberou um NADH que vai ser usado lá na cadeia. Ó, a imagem até deixa isso bem claro. Show? O ácido alfa-cetoglutarato vai... Quem faz essas reações, galera, antes, né, de continuar, essas reações aqui são enzimas, certo? Por exemplo, agora o ácido alfa-cetoglutarato vai sofrer a ação da enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase, que vai pegar e vai liberar outro CO2, ó. Ó o CO2 sendo liberado aqui, vai liberar outro CO2. Vai descarboxilar novamente e vai liberar outro NADH, ó, aqui embaixo, NADH. Então, Kaique, o alfa-cetoglutarato, para ele virar o succinil, que é o próximo, ele liberou de novo um CO2 em um NADH, perfeito. De novo, ele liberou aqui essas moléculas que serão utilizadas lá na cadeia de elétrons. Show? Show. Então, o alfa-cetoglutarato agora se chama succinil coenzima A. Percebam que a coenzima A ela também entrou, ó. Então, o nome da molécula agora é succinil coenzima A. A enzima succinil desidrogenase vai agir nessa molécula, vai retirar a coenzima. Olha a coenzima sendo retirada aqui, ó. Então, Kaique, a coenzima entrou, foi? Ela entrou. Só que na próxima reação ela já vai ser retirada. Tiramos a coenzima A e produzimos o ATP. Só que, Kaique, eu estou olhando aqui na imagem e eu produzo primeiro o GTP e depois ATP, perfeito. No ciclo de Krebs é desse jeito, certo? Não se confundam, porque é diferente, né? O GTP também é uma moeda energética, mas obviamente ela não é o... Deixa eu apagar aqui. Ela não é o ATP, certo? E é muito comum as pessoas às vezes lerem em livros diferentes e ficarem discutindo, é GTP, é ATP. Aqui o GTP que é produzido, muda aqui essa base, esse composto aqui nitrogenado. Porém, quando você vai ver no grosso, ele vai ser transformado em ATP, porque esse GTP ele vai servir, vai, né, propor aqui o fosfato para o ADP virar ATP. Então, no fim das contas, você libera realmente o ATP. Mas a molécula que é produzida primeiro é o GTP. Kaique, precisa me preocupar com isso? Não, aqui fica a nível de conhecimento mesmo, certo? Para quando vocês ouvirem ou lerem no livro, entenderem por que isso aconteceu. E na nossa aula presencial, nós teremos a discussão de como isso aqui afeta lá na conta no final, certo? A informação que eu vou deixar para presencial. Mas aqui o que eu tenho que entender, Kaique, produzir ATP. Pronto. Então, o succinil coenzima A sofreu a ação da enzima succinil desidrogenase, produziu ATP aqui, ó, Kaique, eu tô vendo isso, liberou ATP. Então, esse é o ATP que você falou que produziu a nível de substrato? Esse mesmo. Agora sobrou quem? O ácido succinílico, ou seja, o succinato, sem a coenzima A, porque ela saiu. E esse ácido succinato vai sofrer a ação de novo de mais uma enzima e vai se transformar no fumarato. Olha o fumarato aqui. Fumarato. Só que quando isso acontece, ele libera um FAD, ó. Liberou um FAD. Então o FAD vai ser liberado aqui para ser utilizado lá na cadeia de elétrons.
Estão entendendo de onde é que saíram esses números que eu falei anteriormente? Eles saem ao longo do ciclo. O fumarato, ele vai ser hidratado. Ó, uma água entrando, vai entrar uma água no fumarato, vai se juntar com ele e vai dar origem ao malato. Esse daqui, ó, puxar uma setinha, é o malato. O malato, por sua vez, vai sofrer uma oxidação e vai voltar a ser oxalacetato. E aí você reinicia o ciclo. Ah, e o outro NAD sendo liberado aqui. Lembram que são 3 por cada volta? E aqui eu libero mais um NAD H2. Beleza? Então o malato ele é oxidado. Por que ele é oxidado, Kaique? Ó o NAD. Tá vendo que ele recebeu um H? Então esse cara reduziu. Para ele reduzir, o malato oxidou. Então o malato volta a ser oxalacetato e reinicia o ciclo. Então, Kaique, muita calma nessa hora. Quer dizer que começa com acetilcoenzima A. Perfeito. Aí vira, o acetilcoenzima A se junta com oxalacetato, vira ácido cítrico. Perfeito. O ácido cítrico vai virar o ácido alfa-acetoglutarato. Para isso, ele vai liberar um CO2 e um NADH. Isso aí. Esse ácido alfa-acetoglutarato, Kaique me disse que ele vira o succinilcoenzima A. Para isso acontecer, ele teve que liberar um CO2 e um NADH2. Show! Esse succinilcoenzima A não precisa mais da coenzima A. Ele vai liberar a coenzima A e um ATP, que eu entendi que primeiro é um GTP, mas depois ele transfere o fosfato para virar um ATP. Isso aí. Se transformando no succinato. O succinato vai perder um FADH2 e agora vai se transformar em um fumarato. O fumarato vai ser hidratado, né, Kaique? Você comentou isso. Vai entrar uma água. Então, fumarato mais a água dá origem ao malato. E o malato vai ser oxidado. Por que mesmo? Porque o NAD reduziu. Então, se o NAD reduziu, o malato oxidou. E aí eu dou origem ao oxalacetato. E aí eu reinicio o meu ciclo. Entenderam por que o oxalacetato ele já está ali? Porque ele é a última molécula do ciclo. E percebem que não é tão difícil assim? Sem falar, Kaique, é difícil sim. Não é esse bicho de cabeça não. O que importa é vocês entenderem os valores, né? De onde surgiu os 3 NAD, o FAD e o ATP. E lembrar que multiplica por 2, né? Porque são 2 vezes isso. Aí, né? Para ficar mais simples, vocês podem pensar desse jeito aqui. Fazer desse lado. Nós vamos começar o nosso acetilcoenzima A, ele tem 2 carbonos. Certo, Kaique? O oxalacetato tem 4 carbonos. Eles dois se juntam. Perfeito, eles dois se juntam e passam a ter agora 6 carbonos. Então aqui foi acetilcoenzima A mais oxalacetato virando o citrato, né? Que é o ácido cítrico. Beleza. Aí que essa parte eu entendi. Show! E aqui nesse momento de virar o ácido cítrico, eu já mando de volta a minha coenzima A lá pro substrato para reiniciar. Pronto. Esse citrato, ele vai virar o ácido alfa-acetoglutarato, que tem 5 carbonos. Kaique, ele vai virar agora o ácido alfa-acetoglutarato com 5 carbonos. Eu não vou escrever porque o nome é muito grande. Percebam que diminuiu um carbono e esse carbono, Kaique, ele saiu em forma de quê? Ele saiu em forma de CO2. Ó, perdi um CO2. E além disso, Kaique, eu lembro que também formou um NAD, né? Perfeito. Eu formei aqui um NAD H2. Eu oxidei, tá faltando ele aqui. Eu oxidei um NAD. Pronto. Show, Kaique. Tô entendendo essa parte. Percebam que se eu continuar agora, esses 5 carbonos agora vão virar 4 carbonos. Por quê? O ácido alfa-acetoglutarato, para virar o succinilcoenzima A, ele perde outro CO2. Então, Kaique perdeu outro CO2, não foi? Foi. E também produzir de novo NADH2. Produzir NADH2 de novo. Isso aí, perfeito. Agora, esses 4 carbonos aqui, que eu dei a origem, é o succinilcoenzima A, que ele vai virar, na verdade, o succinato, né, Kaique? Isso. Quando ele vira o succinato, ele se transforma em outra molécula de 4 carbonos ainda. Só que nesse momento de virar essa molécula de 4 carbonos, ele libera um ATP. Ele libera um ATP e perde a coenzima A, que tinha entrado de volta aqui nesse processo aqui. Eu não coloquei, mas é só para ficar explícito. Agora eu produzi o meu 4-ATP. Perfeito. Só que esse é o succinato. O succinato,
vai perder a molécula de FAD, perder não, né? Vai fornecer o hidrogênio e vai dar origem ao FADH2. Isso. Quando isso ocorre, eu vou transformar o fumarato. O fumarato vai entrar uma água, vai acrescentar uma água, e aí eu vou ter a formação do malato, que também tem 4 carbonos. 4 carbonos. Quando entra água no malato, eu volto a ser oxalacetato, certo? Tentei deixar um pouco mais claro, mas vocês veem que realmente é um pouquinho complexo, porém eu acredito que tenha ajudado. Por quê? Entendemos, ó. Comecei lá com 2 carbonos do acetil coenzima A, juntei com 4 carbonos do oxalacetato, certo, Kaique? Formou seus 6 carbonos do ácido cítrico, show! O ácido cítrico, se você for olhar ali na original, ele vai passar por uma isomerização, virar ácido isocítrico. Não coloquei aqui nesse resumo, mas acontece. O ácido isocítrico, para virar alfa-cetoglutarato, ele perde um gás carbônico e libera um NADH2. Então, ó, ele diminui de 6 carbonos para 5 carbonos. Show, Kaique. E libera um NADH2, né? Esse NADH2 aqui, Kaique, ele vai para onde? Vai lá para a cadeia. Eu acho que a minha imagem está em cima. Vai lá para a cadeia transportadora de elétrons. Show! Esse ácido alfa-cetoglutarato aqui com 5 carbonos vai perder novamente um gás carbônico, vai liberar um NADH2 e vai dar origem a um composto de 4 carbonos, que é o succinil coenzima A. O succinil coenzima A libera o ATP a nível do substrato, né? Olha ele aqui, esse ATP é produzido e libera a coenzima A também, virando succinil. O succinil libera o FADH2. Show, Kaique, você entendeu? Quando ele faz isso, ele se transforma em fumarato. O fumarato vai receber a água, se transformando em malato. E o malato oxidado vai liberar lá no final ainda, nem tinha colocado, ó, o NADH2. Quando eu libero esse NADH2, eu volto a ser oxalacetato. Percebem que são transformações complexas, certo? Eu vou gravar uma aula só de ciclo de Krebs, para que essa aqui não fique tão extensa como ela já está. Espero que tenha entendido. Então, Kaique, qual é o foco principal mesmo? Então, no fim das contas, é produzir esse NAD, esse FAD e esses dois aqui, ó. Então, deu 3, né? 1, 2, 3, um FAD, um ATP. Perfeito. Kaique, isso foi uma volta, né? Aí eu vou e multiplico por 2. Então, vai dar... Eram 3 NAD, 6 NAD, 2 FAD e 2 ATP. Aqui, ó, a conta. Então, na primeira passagem, Kaique, eu formo um ATP, 3 NAD e um FAD. Show. Passei de novo. Outro ATP, 3 NAD e um FAD. Somei tudo. 2 ATP, 6 NAD e 2 FAD. E aqui tudo, esse aqui é o saldo do ciclo de Krebs. Beleza? Lembrando sempre daquelas transformações que ocorreram. E vale destacar que não está aqui, mas eu também produzo ao todo 4 gás carbônicos, porque foi 2 em cada ciclo. 2 mais 2, 4. E lembram que eu já tinha produzido 2 lá na formação da acetilcoenzima A. Então, quando eu acabo o ciclo de Krebs, eu já tenho ali 6 gás carbônicos ao todo, porque eu produzi 2 para formar a acetilcoenzima A e agora produzi mais 4 no ciclo de Krebs. Entenderam? Ó, eu liberei esse gás carbônico e esse gás carbônico. 2. Só que são 2 vezes, Kaique. Então, dá 4 gás carbônicos. E essa daqui também libera CO2, ó. Olha ele aqui embaixo. Como libera 1, mas são 2 vezes, aqui ficam 2 gás carbônicos. Então, ao todo dá 6. Então, cada molécula de glicose vai liberar 6 gás carbônicos. Show? Aqui eu trouxe já um spoiler, né? Aqui é um spoiler. Que cada NAD, ele produz em média 2,5 ATP. E cada FAD produz em média 1,5 ATP. Nós iremos ver daqui a pouco isso. Então, por exemplo, 3 NAD, eu multiplico aqui por 2,5 por 3, dá 9. Um FAD multiplica ali por 2, dá 2. E o GTP, lembram que eu falei que esse GTP na verdade ele vai virar ATP? Então dá no mesmo. Dá 1 ATP. Ao todo aqui deu 12 ATP em cada volta ao ciclo de Krebs. Como são 2 voltas, né? Eu multiplico por 2, dá 24 ATPs. Percebem que é muito importante eu produzir NAD e FAD, porque olha o tanto de ATP que deu do NAD e do FAD. Eu produzi só um ATP, ele já pronto. Eu consegui juntar muito elétron.
esses elétrons dão origem a 24 ATPs. Olha como a quantidade ela é bem exorbitante. Isso aqui é um spoiler, né? Daqui a pouco a gente vai entender como é que isso acontece. Agora, cadeia transportadora de elétrons, né? Tá acabando. E essa aqui é a parte mais crucial de entender do porquê passamos por todos esses processos complexos. A cadeia transportadora de elétrons é uma série de carreadores de elétrons que são proteínas integrais de membrana na membrana mitocondrial interna. Então perceba, nós vamos ter proteínas integrais que ficam na membrana interna ali da mitocôndria, beleza? Então eu vou ter lá, lembram as cristas, e eu vou ter as proteínas ali naquela membrana. Show? Cada carreador na cadeia é reduzido, ó, Kaique, tava sem entender quando eu li a primeira vez no livro, mas agora você já entende porque você é da Reviscursos. Reduzido quer dizer que ele ganhou hidrogênio, né? Ele ganhou elétrons. Então agora ele está reduzido, conforme recebe elétrons, e é oxidado conforme doa elétrons. Perfeito, Kaique, isso eu já sabia. Conforme os elétrons passam pela cadeia, uma série de reações exergônicas liberam pequenas quantidades de energia. Então quando o elétron vai passando ali naquela cadeia, ele vai liberando pequenas quantidades de energia. Essa energia é utilizada para formar o ATP. Olhem que interessante. À medida que o elétron passa por essas proteínas, vai se produzindo ATP. Na respiração celular, Kaique, quem é o cara que fica lá no final para receber esses elétrons? Porque pense, Kaique me falou que toda hora tem alguém passando para algum lugar. Uma hora isso vai acabar, Kaique. Uma hora vai acabar, realmente. Quem é que vai estar lá, de braço aberto, esperando esses elétrons? O oxigênio. Então, o oxigênio é o aceptor final de elétrons. O oxigênio é o aceptor final de elétrons. Kaique, por que o oxigênio? Isso tem a ver com a sua eletronegatividade. Beleza? Ele atrai esses elétrons. Então, é uma questão química. E vocês têm que lembrar disso? Tem que lembrar disso. Show? Então, o oxigênio vai receber os elétrons lá no final. E lembre, a energia que o elétron vai liberando desses pulinhos que ele dá, entre aspas, serve para produzir o ATP. Vamos lá. Como esse mecanismo de reação de ATP une reações químicas, ou seja, passagem de elétrons, com bombeamento de hidrogênios, ele é chamado de quimiosmose. Então, Kaique, o nome desse processo é quimiosmose, é a passagem de elétrons de proteína em proteína. E enquanto isso ocorre, eu libero hidrogênio para cima. Você fala, Kaique, não entendi nada. Calma que eu vou mostrar a imagem. Mas, né, antes de mostrar, é desse jeito. Pense que é como se fosse um trilho de trem. Eu tenho lá vários trilhos de trem. E ao invés do trem, eu tenho um elétron. Então, ó, um elétron. Então, o elétron vem para cá, aí vem para outro trilho. Ele faz que nem um trem mesmo, show? Podem pensar desse jeito. Enquanto isso acontece, eu libero hidrogênio para cima. Eu bombeio hidrogênio. Ó, desse jeito. É o que está escrito aqui, ó. Como ela une o bombeamento de hidrogênios com a passagem de elétron, isso é chamado de quimiosmose. Quando a gente junta quimiosmose, que é esse processo de transporte, com essa cadeia transportadora, tudo isso junto é chamado de fosforilação oxidativa. Então, muito cuidado nessa hora. Perceba que o conceito ele é bem teórico. Quimiosmose é a geração de ATP por reações químicas com bombeamento de elétrons. Isso é quimiosmose. A cadeia transportadora de elétrons é uma série de carreadores de membranas na membrana interna da mitocôndria. Quando eu junto os carreadores com o mecanismo que ocorre, tudo junto é a fosforilação oxidativa. Então, Kaique, fosforilação oxidativa e cadeia de elétrons é a mesma coisa? Não. A cadeia de elétrons faz parte da fosforilação oxidativa. Ela é a junção da cadeia de elétrons mais a quimiosmose. Então, quando eu junto os trilhos do trem, que eu havia desenhado aqui, ó, os trilhos do trem, mais os elétrons passando, aí sim é a fosforilação oxidativa. Mas só os trilhos é a cadeia. E o elétron passando e liberando hidrogênio é a quimiosmose. Percebam como é lindo, como é maravilhoso. Agora vamos entender como funciona a quimiosmose, que eu falei que podia ter ficado um pouco confuso ainda na cabeça de vocês. Resumidamente, ela funciona da seguinte maneira. A energia proveniente de quem, Kaique? Do NADH, que veio lá desde o começo, ele passa pela cadeia transportadora de elétrons e é utilizado para bombear hidrogênios da matriz para o espaço entre as membranas. Lembram que a mitocôndria ela é assim
Eu tenho a membrana externa aqui, ó. Essa aqui é a minha membrana externa. Essa é a minha membrana externa. E essa é a minha membrana interna. É de externa e de interna. Esse aqui, ó, que eu estou rabiscando, é o meu espaço intermembranal. É esse aqui. Show? É fazer aqui porque ali tá travando. Esse espaço aqui entre as membranas, ó, é onde justamente vai ocorrer as nossas transformações. É esse espaço aqui entre as membranas. Beleza? Apenas para ficar claro aí na cabeça de vocês. Quem desenhou a mitocôndria vai fica mais fácil de entender. Então quer dizer o que, Kaique? Que eu vou jogar os elétrons, vou jogar os hidrogênios para esse espaço entre as membranas? Isso, perfeito. Esse mecanismo é chamado de bomba de prótons, né? Quer dizer, quem faz isso é uma bomba de prótons, que é uma bomba de íons hidrogênios. A bomba de prótons, ela tá lá, ela pega o hidrogênio e joga ele pro outro lado. Pensem, né? Eu vou fazer de novo. Kaique, já cansei de você fazer isso, para entenderem. Aqui eu tenho uma bomba, por exemplo. Aqui eu vou ter a minha bomba de prótons. Aqui eu tenho a bomba de prótons. Aí eu tenho o hidrogênio aqui dentro. Eu vou pegar e vou jogar ele para esse espaço aqui entre as membranas interna e a membrana externa. É isso que está acontecendo. Perfeito. É esse desenho que eu fiz agora. Eu vou apagar porque vai ter um desenho daqui a pouco. Pronto, Kaique. Então essa é a primeira parte que eu tenho que entender, né? Tem bomba de prótons, ela vai pegar aqueles prótons, aqueles elétrons que o NAD trouxe e vai jogar da matriz para o espaço entre as membranas. Isso. Uma alta concentração de hidrogênio se acumula entre as membranas mitocondriais, interna e externa. Percebem que é verdade? Aqui tem o desenho, nem tinha visto. Aqui é a membrana interna, aqui é a membrana externa. Esse espaço aqui vai começar a se encher de hidrogênio, esse azul clarinho. Vai começar a encher de hidrogênio, que hidrogênio aqui no caso é a mesma coisa de elétron. Ele vai se acumular ali. E isso vai trazer uma diferença não só química, porque vai ter muito hidrogênio naquele lugar, mas diferença elétrica. O lado que tiver muito hidrogênio vai ficar muito positivo, porque ele é um íon positivo. Então esse lado aqui vai ficar um lado extremamente positivo. A síntese de ATP ocorre então quando os hidrogênios eles voltam para a matriz por um tipo de membrana, por um tipo de proteína chamado ATP sintase. Podem anotar esse nome. É a proteína ATP sintase, que quando o hidrogênio volta, ele passa por ela e ela dá origem ao ATP. Certo? Então aqui foi a parte teórica, por escrito, nós vamos entender agora com os desenhos e com a explicação mais detalhada. Mas Kaique, essa parte eu consegui entender. Maravilhoso, então. Vamos lá, deixa eu desenhar aqui nesse desenho. Aqui embaixo é onde eu tenho os meus NAD chegando, o NADH chegando. Esse hidrogênio que o NADH está trazendo, a bomba de prótons vai pegar ele, Kaique, peguei o hidrogênio e vou jogar para cá. Joguei para cá. Então aqui eu vou encher de hidrogênio. Aqui vai ter muito hidrogênio. Muito hidrogênio. Eu não vou desenhar tantos, mas ao todo dá mais ou menos 100 quando você vai multiplicar. Certo? Ou seja, eu tenho uma quantidade de hidrogênio muito grande e eu vou amplificar esse desenho aqui. Essa daqui é a membrana interna e esse daqui é a membrana externa. Certo? Aí cara que falou que a bomba de próton vem e joga o hidrogênio para esse lado. Isso, joga o hidrogênio para esse lado. Perceba que esse lado ele vai ficando o que, Kaique? Muito positivo, ou seja, eu tenho uma carga muito positiva grande aqui, enquanto de baixo eu fico com uma carga muito negativa. Kaique, isso é importante? Eu tenho que saber isso? É bom, porque vai surgir o seu raciocínio de que os opostos se atraem, não é? Perfeito. Os opostos se atraem. Eu lembro, Kaique, que uma vez eu vi na novela e falavam isso, mas não é por causa da novela não, é porque realmente é uma questão física ou química que vai ocorrer essa atração. E o que é que vai acontecer? Eu vou fazer de novo aqui essa membrana. Eu vou ter a minha enzima, a minha proteína que eu falei, ATP sintase, aqui embaixo de azul. ATP sintase. E ela é uma proteína da membrana interna que ela fica aqui, pronto. E aí dentro dela
esses hidrogênios que estão aqui eles vão começar a se atrair para o lado de lá, porque o lado ficou mais negativo. Percebe que esse lado de baixo ele é muito negativo e esse lado de cima ele é muito positivo. Então as cargas positivas tendem a descer. E além disso, tem uma diferença de concentração. Esse meio de cima ele está muito concentrado. Eu tenho muito hidrogênio. Eles querem voltar. Aí eles vão passar aqui pelo meio dessa proteína. Essa proteína ela é igual àquela porta de banco. Se alguém já foi no banco, a porta do tipo da caixa que você passa, você empurra, que ela gira, é isso. Essa proteína ela vai girar, ela gira ao redor de si própria, e quando ela gira, ela dá origem ao ATP. Então, Kaique, é só isso? Eu achei que era mais difícil. Não. O hidrogênio, ele vai ser jogado aqui nesse espaço entre a membrana externa e a membrana interna. Eu vou ter muito hidrogênio mesmo aqui. Vai ficar muito positivo e, além disso, vai ficar muito concentrado. Eles vão tender a voltar, porque embaixo está negativo, vai atrair, e embaixo tem pouco hidrogênio. Então a questão química tende ao equilíbrio. Aí essa proteína que está aqui, a ATP sintase, que Kaique me disse, né? ATP sintase, ela vai fazer essa passagem, enquanto isso ela vai ficar girando que nem a porta do banco. E isso produz ATP, e esse ATP foi o que a gente tanto lutou para entender como é que ele apareceu. E aqui nós chegamos ao fim do nosso processo e tudo que vimos na aula. Beleza? Foi justamente dar origem a esse ATP. Você fala que acabou? Não. Vamos detalhar mais. Percebam que existem vários complexos na membrana, várias proteínas. Por exemplo, esse aqui, esse primeiro, esse aqui é o complexo NADH deshidrogenase. Esse é o complexo citocromo BC1 e esse é o complexo citocromo oxidase. Certo? Cai que esses nomes são muito difíceis. Eu sei. Não tente decorar, porque não precisa. Tente entender o processo. Então vamos lá, Kaique. Diga aí como é esse processo. Deixa eu botar o vermelho. Conforme as 3 bombas de prótons, que são essas, complexo NADH deshidrogenase, complexo citocromo BC1 e complexo citocromo oxidase, conforme o elétron passa de um para o outro, eles também movem prótons de hidrogênio para a parte de cima do espaço entre membranas. Lembra que nós já vimos falado isso? Então, enquanto o elétron passa de um para o outro, de uma bomba para outra, o hidrogênio é liberado para cima. Que nem Kaique falou do trilho do trem. É daquele mesmo jeito. Percebam, ó o hidrogênio aqui, ou o hidrogênio, ou o elétron. Então, Kaique, o NAD, perfeito, o NAD, ele trouxe o elétron, que ele estava carregando lá no carrinho. Tem lá o carrinho do NAD, ele estava com o elétron. Ele veio e entregou aqui para esse negócio feio aqui, que é essa proteína, é isso, complexo NAD deshidrogenase. Esse elétron, ele vai pular para o próximo, ele pulou para esse e pulou para esse. Olha o elétron aqui onde ele foi parar, ele está aqui agora. Enquanto isso aconteceu, eu joguei lá para o espaço entre membranas um hidrogênio. Pronto, Kaique, entendi. O elétron vai continuar pulando, passou para cá o elétron, veio para cá o elétron. Enquanto isso aconteceu, eu joguei lá para cima outro hidrogênio. O elétron agora está aqui, liberei lá para cima outro hidrogênio. Aí lembram que eu falei, quem é o aceptor final de elétrons? É o oxigênio. O oxigênio, a seta, o oxigênio vai pegar esse elétron. Quando ele pega o elétron, ele fica ainda mais negativo. Isso vai fazer com que o oxigênio atraia hidrogênios. E aí, 2 hidrogênios vão se juntar com o oxigênio e vão dar origem à água. Então, a água, ela aparece aqui no final. Olha que interessante, que lindo. No final do metabolismo dos carboidratos. Porque o oxigênio vai receber o elétron, porque ele é o aceptor final de elétrons. Ele vai ficar ainda mais negativo. E ele vai atrair 2 elétrons ali que estiverem ao redor, dando origem à água. Não é nem o oxigênio inteiro, né? É meia molécula de oxigênio. Aí ele recebe o elétron, se equilibra, atrai o hidrogênio e forma a água. Show? Então o que você tem que entender é, formou água desse jeito. Olhem como é lindo e como não é difícil. Então quer dizer, Kaique, que o elétron pula de proteína em proteína, de complexo em complexo. Enquanto isso, eu libero hidrogênio para cima. E isso. Percebem que em cima, tá ficando positivo, positivo, positivo. E aqui em cima eu tenho muito hidrogênio. Esse hidrogênio vai passar de volta aqui para a matriz. Quando ele passa, ele vai girar a ATP sintase e vai dar origem ao nosso ATP. E de novo, acabamos o nosso ciclo, produzindo ATP e produzindo água. Cara, que não é difícil mesmo não, agora que eu estou vendo assim. Pois é, o elétron pula
de citocromo em citocromo. Enquanto isso, ele libera hidrogênios para o espaço de cima. E quando esse hidrogênio fica lá em cima muito concentrado, fica muito positivo, ele tende a voltar, porque embaixo, ó, ficou negativo e a concentração embaixo está menor. Aí ele vem aqui, passa pela ATP sintase, volta, ela gira que nem a porta do mercado, do banco, e dá origem ao ATP. Show? Para cada molécula de NADH, aqui embaixo, para cada molécula de NADH, que entrega átomos de hidrogênio para a cadeia de elétrons, produz em média de 2 a 3 ATPs. É como eu falei, cada NADH dá em média 2 a 3 ATPs. E para cada FADH dá em média 1 a 2 ATPs. Aí dá uma média de 1,5 por FAD e uma média de 2,5 por NAD. Isso se deve ao... Aí, Kaique, por que o FAD é menor? Porque o FAD, ele entra num local diferente. Quer ver? Eu vou apagar tudo aqui para vocês entenderem. Enquanto o NAD, olha ele aqui, o NAD, ele já entra nesse citocromo aqui, ó, bem no começo, né? Então o elétron do NAD, ele vai andar bastante, ele vai vir daqui pra cá. Acho que o azul tá bem claro, não tá conseguindo enxergar, né? Deixa eu colocar o vermelho mesmo. Percebam que o NAD, aqui, ele entrega o seu elétron aqui, bem no começo. Então o elétron dele pula pra cá, libera hidrogênio. Pula pra cá, libera hidrogênio. Kaique pulou pra cá de novo. O elétron não para, né, Kaique? Não para. Hidrogênio. Elétron pra cá, hidrogênio. Elétron pra cá, hidrogênio. Percebam que o NAD, ele começou no primeiro citocromo. O que é que acontece? O FAD não. O FAD, por uma questão realmente de assimilação química, ele só vai chegar no segundo citocromo. Então ele só começa nesse, ó. Ele vai começar nesse. Então ele vai entregar o elétron aqui. Percebem que o elétron do FAD, ele anda menos, eu vou passar uma linha aqui. O elétron do FAD vai andar dessa linha para cá. O elétron do NAD vai andar do primeiro até aqui. Então o NAD, o elétron dele anda mais. Cai que o elétron tem energia. Se ele andou mais, ele liberou mais energia. Perfeito, aluno da Herbes Cursos. É isso mesmo, esse pensamento. Então o NAD tem mais, acaba produzindo mais energia porque ele entra antes na cadeia. Ele entra num passo anterior, enquanto o FAD entra num passo posterior. Mais uma explicação aqui da Herbes Cursos. Show? E por último, vamos entender de onde é que vem esse 1,5, esse 1,5, 2,5. Quando o NAD chega aqui, ó, ele entrega o elétron, o hidrogênio. Pronto, Kaique. Entendi. Entregou o elétron. O elétron vai passar para o próximo complexo, elétron. Enquanto isso ocorre, Kaique, eu joguei lá para cima, ó, 4 hidrogênios, Kaique. Ok. O elétron veio, passou para cá. De novo, Kaique, lá para cima, 4 hidrogênios. E no último, o elétron passou. Eu liberei lá para cima 2 hidrogênios. Deu quanto, galera? 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Deu 10 hidrogênios para cada elétron. E aí, isso é uma questão daqui da proteína. Cada ATP exige... Cada ATP precisa de 4 hidrogênios. Então, por exemplo, aqui vai dar origem a um ATP. Aqui vai dar origem a outro ATP. Aí você fala, que esse aqui só vai dar origem a meio ATP. Perfeito. Então, dá um ATP daqui, ó. 1, mais 1, 2. Mais meio, 2,5. Ó, média de 2,5. Poxa, cara, então é por isso que é 2,5? Por isso. Porque essa bomba aqui, por onde ocorre essa bomba de ATP sintase, ela pega 4 hidrogênios e transforma em um ATP. E aí quando você faz essa transformação, essa conta de 10 hidrogênios, que é sempre que vai para cima, dá 2,5 e 2,5 para cada NAD. Olhem que interessante, conseguimos explicar até por que o número é esse. E cai que quando é o FAD dá 1,5, né? Dá 1,5. Porque só vão para cima 6. Só vão para cima. Lembra que o FAD entra depois, ó, então ele vai entrar aqui. Então vai para cima esses 4, mais esses 2. 1 mais meio, 1,5. E aí o FAD, ele fica com o FADH, né? Fica com 1,5 ATP, enquanto o NAD H fica com 2,5 ATP. Show? Expliquei aqui rapidinho, mas na próxima aula eu vou explicar bem detalhado. Mas já trouxe aqui para você da Herbes Cursos que, com essa informação que você viu hoje, eu te garanto que você entendeu o passo a passo mais importante desse metabolismo. Show? E entenderam, né? O elétron vai pulando de citocromo em citocromo, de trilho em trilho, enquanto isso ele libera hidrogênios lá para cima. Esse hidrogênio vai ficar muito concentrado, muito positivo, vai tender
a voltar. Quando ele volta, ele passa pela ATP sintase e libera ATP. E lembra que também forma água, né? Ó, o hidrogênio, quando recebe o elétron, se junta com o hidrogênio. O oxigênio, quando recebe o elétron, se junta com o hidrogênio e forma a água, lá no final da nossa cadeia. E aqui nós vamos ter agora o saldo energético. As várias transferências de elétrons na cadeia transportadora geram 26 ou 28 moléculas de ATP para cada molécula de glicose. 23 ou 25 a partir de 10 NAD e 3 a partir das moléculas de FAD. Perceberam? Nós juntamos ao todo quantos NAD, Kaique? A gente juntou, vamos lembrar. Lá na glicose a gente juntou 2. Para formar acetilcoenzima A, mais 2, Kaique. No ciclo de Krebs, 6. Então 6 mais 2 mais 2, eu juntei aqui 10 NAD, Kaique. Perfeito, ó. Aqui, ó, 10 moléculas de NAD. Cada uma, se for 2,5, dá mais ou menos quanto? 10 vezes 2,5 dá 25 ATPs a partir do NAD. Kaique, quantos FAD a gente juntou ao todo? Só 2, não foi? Foi. Só lá no ciclo de Krebs. 2. Cada um a 1,5, Kaique. 1,5 vezes 2 dá mais ou menos 3, né? Isso. Ó, 3. Então, ao todo dá 28 ATP, juntando esses que a gente falou. Certo? Só que aí lembre, vamos somar aqui, 18, 6 mais 4 dá 10, 28, 28 mais 4, 32, mais 2, 34, mais 2, 36, isso. E que aqui tá dando menos, percebem que tem diferença de referência. Então, Kaique, quer dizer que a gente fez 28 moléculas de ATP, ali no ciclo de Krebs, na glicólise, tudo com NAD, não foi? Foi, 28 ATPs. Só que lembram que a gente também produziu algumas moléculas de ATP antes. Eu produzi 2 no ciclo de Krebs. Deixa eu explicar aqui. A gente fez 28 ATP a partir do NAD e do FAD. Foi, Kaique. Deu 28 ATP. Só que lembram que lá na glicólise a gente conseguiu ter um saldo positivo de 2. E no ciclo de Krebs também. Eu lembro, Kaique, disso mesmo. Então 28 mais 4... vai dar 32 ATP. Ó, 32 ATP. Entenderam que os números não estão para confundir? Estão aqui para ajudar. Entenda, você produziu 28 ATP a partir do uso de elétrons, a partir da cadeia. Ah, Kaique, então quer dizer que eu usei a cadeia para produzir 28 ATPs, não foi? Foi. Só que eu lembro que na glicólise tinha feito 2 ATP e o ciclo de Krebs também tinha feito 2. Isso, esses 4 ATPs vão somar com 28 ATPs e vai dar origem a 32 ATPs. E eu já destaco, cada livro traz um número, mas percebam que é sempre parecido. Kaique, por que isso acontece? Isso é uma questão de variância de literatura, óbvio, e tem a ver também com detalhes, como por exemplo, o ATP, que é produzido na glicólise, e no ciclo de Krebs, eles são produzidos ao nível do substrato. Ó, ele destaca, ó, ao nível do substrato. Ou seja, é fora aqui da região em que se encontram esses ATPs aqui do final. Ou seja, eles têm que vir para cá. Kaique, como é que isso acontece? Nós vamos ter alguns mecanismos, como por exemplo, o sistema de transporte, chamado sistema de transporte malato, e o glicerol fosfato, certo? No presencial nós iremos falar disso, porque isso vai ser uma diferencial que você da Rebus Cursos vai ter, e entender por que isso acontece, por que essa variância de números. Show? Eu trouxe hoje só os nomes e no presencial eu irei destrinchar com vocês o que é isso. Então lembrem, né? Chegamos aqui ao final da aula. 28 ATPs que a gente produziu com os nossos NAD e o nosso FAD, mais 4 da glicólise e do ciclo de Krebs, ao todo dá 32 ATPs. Perfeito. E Kaique, quantos gás carbônicos mesmo? Ó, 6. Lembram? 4 do ciclo de Krebs, porque cada volta dá 2. 2 mais 2, 4. E 2 lá da formação da acetilcoenzima A. Isso. 2 mais 4, 6 gás carbônicos. E Kaique, quantas águas? Também vou produzir aqui 6 águas quando fazemos a multiplicação final. Beleza? Olhem que interessante essa parte com números. Como tudo não é difícil, você vê que às vezes lê o livro, fica sem entender, Kaique, de onde é que veio 28, 25, e a gente conseguiu hoje deixar tudo claro para vocês. E aqui, né, essa imagem que essa e a próxima, quem quiser tirar um print, é muito boa, porque percebam, ó, os ATPs no nível do substrato, ou seja, produzimos 4 ATPs lá. Quando chegou aqui, a gente na glicólise, 2 NADH. Acetilcoenzima A, para formar ele,
produziu 2 na DH também, Kaique, que eu lembro. Ciclo de Krebs produziu um monte, né? Cada volta foi 3, ao todo 6. E Fá de 1, ao todo 2. Isso. Quando multiplicamos isso pelos seus valores, encontramos esse valor aqui, né? De ATP, Kaique, que é um número bem expressivo, perfeito. Quando somou com os ATP do substrato, com essa referência aqui, deu 36 ATPs. Então percebam que a cadeia de elétrons, ela está ali para aproveitar a energia que foi sendo juntada ao longo de todos os ciclos. Então a glicólise e o ciclo de Krebs, na verdade, eles são meio que um esquenta, eles estão ali trabalhando no passo a passo para chegar na cadeia e aí destrinchar energia para todo lado, formando 36 ATP, que vai ser usado aqui pelo seu corpo, né, no exercício, para a célula regenerar e etc, etc. Show? E essa imagem aqui do livro de Tortora, ele traz a imagem bem no começo, mas eu acho interessante você ver ela no final, que aí você tem um discernimento completo. A glicose chega na glicólise, passa pela glicólise, libera quanto, Kaique? 2 ATP, 2 na DH, 2 ácidos pirúvicos. Percebem que imagem boa? Ela traz o assunto inteiro. 2 ácidos pirúvicos, Kaique, perfeito. O ácido pirúvico, se tiver oxigênio, lembram? Se não tiver, ele vira, Kaique, lactato, que tem a ver com fadiga, né? Que dá aquela dor no músculo, é o ácido lático. Perfeito. Só que quando tem oxigênio, Kaique, eu lembro que ela forma acetilcoenzima A. Isso. Lembram da piruvato deshidrogenase, que vai descarboxilar o ácido pirúvico e vai formar o acetil? Eu lembro, Kaique, disso, ó, a setinha aqui. Eu libero 2 CO2 e 2 na DH, além de 2 acetilcoenzima A. Olhem que imagem boa. Os 2 acetilcoenzima A vão entrar no ciclo de Krebs. Cada um vai dar uma volta na roda gigante. Isso aí. Cada volta, lembre que multiplica por 2. Quando eu multiplicar, vai dar origem a 2 ATPs, 4 CO2, 6 na DH e 2 Fale H2. Beleza? Kaique, tudo isso que eu juntei de NAD, ao redor dessa aula toda, eu vou levar todos eles lá para a cadeia, né? Isso, se você conseguiu entender isso, você entendeu o assunto. Aí na cadeia de elétrons, o elétron, ele vai pular de trilho em trilho, que nem um trem, vai passando de trilho em trilho. Enquanto isso acontece, lembram? Kaique, eu lembro, joga hidrogênio para cima, né? Isso, depois o hidrogênio volta. Quando ele volta, ele passa pela ATP sintase, e dá origem aos 28 ATPs. Kaique, só 28? Aí lembre, 28 mais esses dois aqui, mais esses dois aqui. Então dá 32 ATPs. Certo? Lembrando que tem uma variância porque existem as lançadeiras de elétrons que vão vir na nossa aula no presencial. E no final também, Kaique, lembra que forma água, né? Isso, forma água, porque o oxigênio, ele é o aceptor final de elétrons. Quando ele recebe o elétron, que ele recebe hidrogênio, ele forma água, e aí tem a liberação de água no final do ciclo. A referência foi o princípio de bioquímica de Lenig, Tortora e fisiologia médica de Gaita. Certo? Então, eu espero que tenham conseguido entender esse passo a passo, uma aula um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais aprofundada, mas eu sei que você da Rebis Cursos, que está aqui comigo, está se esforçando, vai entender. Lembre do Telegram e do nosso presencial, vai ser muito importante para esse assunto, certo? Contem comigo, não iremos soltar na mão de ninguém, e a Rebis Cursos está com você. Obrigado.